Panorama Podcast, muito boa noite, essa quinta-feira maravilhosa. Eu, Yuri Hashi, estou aqui com Diego Martinelli. E, Diegão, hoje a gente vai falar de astronomia. Astronomia. Com a galera aqui que saca tudo, beleza? Tá o Rafael aí vindo aqui. Então, se você curte planeta, estrela, tudo a ver aí com astronomia, cola aqui no Panorama que a gente vai começar em um minutinho. Então fica ligado, vai lá na cozinha, pega uma água, uma Coca-Cola. Eu posso falar Coca-Cola? Acho que não. Agora já era, né? Não é patrocínio? Então vamos lá. Você faz aí as suas coisas aí, senta na poltrona, liga na TV, bota no Panorama e roda a intro. Panorama Podcast está de volta. Sim, Voltamos. Diego, sim, Diego. Hoje no Panorama a gente fez uma coisa que a gente faz sempre. Sempre. Comer Suprema. Comer Suprema Pizza. Cara, que pizza maravilhosa. Vocês estão perdendo, galera de casa aí. Vamos lá. iFood, ó. Chama lá Suprema. Fala aí, Diego. Onde é que tem Suprema aí? Você que é aqui da Zona Norte, tem na Tijuca, tem no Meia, tem na Vila da Penha. Se você é da Zona Oeste, também tem na Taquara, em Jacarepaguá. E você é da Zona Sul, tem na Zona Sul também, que eu não sei o nome do bairro, mas entrega em toda a Zona Sul. Então, Suprema Pizzaria, galera. Ó, pizza maravilhosa. Tem doce, tem salgado, todo tipo de pizza. Todas. Muito boa Pode mesmo. chamar lá que vale a pena, hein? Vale. E hoje, Diego Martinelli. Não. Parou. O que foi, cara? Ali, meu amigo tá me lembrando ali, ó. O que foi? Vamos falar do nosso Pix, cara. Nosso Pix que é muito importante, assim, é muito importante. Então vamos falar pixpanorama@gmail.com. Daqui a pouco vai estar aqui embaixo, né, meu amigo? Então, se você quiser doar pra gente aí um dinheiro pra melhorar a nossa estrutura, porque, pô, é importante, cara. Importante para trazer convidado, melhorar muito aqui o que a gente tem. E também, assim, você tá com aquele dinheiro parado na poupança, sabe que não vai render muito. Tá ajuda complicado. a gente, quem sabe, 1 centavo, 2 centavos, 3, R$4, 5 e até 1.000, quem sabe, tá? É tudo bem-vindo. É isso aí, não tem essa coisa Mais não. uma Você vez, pode doar o que você quiser. É isso. pixpanorama@gmail.com. Isso aí, galera. E depois disso, eu também vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, cara. Se inscreve, dá aquele like. Tá nas redes sociais todas. Instagram, tem Twitter, tem o que mais que tem? Twitch. Facebook, esse negócio todo aí. Tem isso tudo aí. Tem tudo aí pra vocês. Então, aqui no YouTube, quanto mais likes você der, mais esse vídeo vai para outras aí. pessoas. Então, seu like é sempre E eu bem-vindo. também quero deixa aqui nos comentários sobre o tema que a gente está falando hoje aqui, Sim, que é importante. astronomia. Manda aqui, bota seu comentário aqui que vale a pena, que depois a gente fala até no Instagram lá, a gente, entendeu? Se você mandar uma isso aí. pergunta aqui pra gente fala lá, entendeu? É isso aí. E hoje a gente está aqui com duas pessoas, Maravilhosas. que sacam tudo de astronomia. É isso aí. E eles têm um canal também, sabia? Tem. Universo em Curso. Eu estou aqui com Ivna e Rafael. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao Panorama. Boa noite. A gente Boa que noite. agradece. Então vocês têm um canal de Universo em Curso que fala tudo de astronomia. Ciência em geral. Ciência em geral. É divulgação científica. Show de bola. Então assim, no Panorama a gente sempre começa com uma pergunta Clichê. a pergunta clichê, né, de sempre. Então a gente quer saber quem é. Eu vou falar assim, pelo Universo em Curso, tá? Certo. Mas geralmente a gente perguntaria
para cada um, pode ser para cada um. Então, quem é Ivna e quem é Rafael? Como é que surgiu isso tudo aí? Eu comecei na parte da ciência. Minha história é complexa. Eu, na verdade, circulei por vários cursos até achar a física como um curso que eu gostasse. E na física, eu me apaixonei por astronomia dentro do curso de física mesmo. Graças a um amigo na época, Ricardo, que era um apaixonado por astronomia e acabou apresentando esse universo para mim. E na época eu também conheci uma sociedade de astronomia, a qual eu fiz parte, e fiz parte da diretoria da sociedade. Legal. Isso lá em Aracaju, Sergipe, minha terra. Então, o meu caminho na ciência começou aí eu fiz vários trabalhos em astronomia. Conheci o Rafael em Búzios, em um evento de astronomia. Ah, legal, maneiro. E continuo seguindo esse caminho, né? Eu faço hoje graduação em licenciatura em Física no Instituto Federal, lá em Nilópolis. E lá nós temos um observatório de astronomia, um laboratório de astronomia também. E eu fundei lá, junto com outros colegas, o Clube de Astronomia Anne Cannon. Ah, legal. Então, eu permaneço nesse caminho, fora que eu estou junto com o Rafael e a gente tem o canal Universo em Curso, onde a gente faz divulgação científica e um dos assuntos também é astronomia. Então, tá ali permeando a minha ciência, vida. né? Então, fala de tudo. Tudo assim. E o senhor, Rafael? Sim, então, eu antes de entrar para a universidade, eu trabalhava na gráfica, né? Então, eu trabalhei durante 6 anos nessa gráfica. Bom, eu já tinha certa facilidade com matemática, né? Mas enfim, de repente eu pensei, acho que eu não quero mais isso aqui pra minha vida. Era todo dia a mesma coisa, papel, né? Era imprimir papel, eu já sabia mexer em todas as máquinas. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa diferente, senão eu vou me aposentar isso aqui, né? Aí eu comecei a estudar, né? Porque na época eu não tinha muita grana, mas aí quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a juntar uma grana e aí eu consegui pagar um cursinho para vestibular, né? Aí nisso eu tentei 1, 2, terceira vez eu consegui passar, né? Primeiramente eu tentei fazer para ciência da computação, né? Depois eu percebi que eu gostava realmente de física, né? Eu comecei a ter aula de física, porque quando eu estudava antes, eu estudava à noite, então não tinha muito acesso à física. Eu quase não tinha aula de física, era um colégio público à noite e quase não tinha aula de física. Aí eu descobri que existia física, né? Aí eu, por algum motivo, né, eu gostei daquilo, né? Então eu resolvi. Aí na terceira vez que eu fui tentar fazer vestibular, eu consegui passar, né? E aí entrei na física, né? Logicamente eu não tinha a mínima ideia do que realmente eu encontrar no curso, né? Eu só sabia que eu gostava daquela física lá que eu aprendia lá no ensino médio, lá no caso naquele curso pré-vestibular, né? Bom, aí nesse caso, aí eu entrei em bacharel em física. Bom, fiquei lá durante o tempo, aí eu tomei algumas pancadas, né? Principalmente em cálculo. Exatamente. Até conseguia lá entrar em sintonia, né, com a coisa, né? Aí, no caso, eu resolvi terminar a licenciatura primeiro. Na época, na UF, eu estudei na Universidade Federal Fluminense, né? Na UF, na época, os cursos eram bem próximos, tá? As grades, né? Então, eu consegui terminar o bacharelado, a licenciatura primeiro, né? E depois o bacharelado, né? Eu queria terminar a licenciatura primeiro porque eu já estava acostumado a ganhar dinheiro antes e eu estava meio que sendo ajudado pelo meu padrasto, né? E no caso, a minha mãe na época também. Aí nisso eu terminei a licenciatura, bacharelado, né? Aí consegui dar aula no estado, né? Durante um tempo, né? Depois eu resolvi, eu acho que vou fazer outra coisa, porque eu também não tô aguentando mais. Como eu já tinha feito uma disciplina de introdução à astronomia, né, e eu tinha gostado, né, inclusive eu fui para o Observatório Nacional, fui visitar uma vez lá com a professora, né, que era a Ruth Bruno. Aí eu falei, acho que é isso que eu quero fazer. Eu tentei uma vez, depois tentei a segunda, aí eu consegui passar, né. Aí nisso eu fiz o mestrado e o doutorado no Observatório Nacional. Maneiro. Legal, maneiro, isso. Maneiro isso. Aí como ela mesmo falou, né, a gente se conheceu num congresso, né? Em Búzios, né? Aí depois era no qual o nome do congresso? A da SAB, a reunião anual da SAB, da Sociedade Brasileira Astronômica Brasileira, né? SAB, exato, isso. E foi lá que a gente conheceu.
Bom, eu trabalho a minha área que eu trabalho, tá, é química em estrelas, né? Então eu determino o que a gente chama de abundância química, né? Então eu determino mais ou menos o quanto de, né, entre aspas assim, o quanto tem de um determinado elemento, né, químico, carbono, dentro nitrogênio, de cada oxigênio, estrela. de cada estrela, né? Na verdade, o que a gente observa mais é a atmosfera da estrela, né? Então, o que a gente calcula na estrela, na verdade, não é o que está dentro da estrela, né? É o que está na atmosfera. Porque a gente não consegue exatamente ver o que está lá dentro, né? Então, a gente consegue estimar o que está lá dentro. Então, a gente vai fazer um modelo, né? Para poder tentar estimar o que tem dentro da estrela. Mas o que a gente observa realmente é o que está na atmosfera. Caraca, absurdo isso aí, né? Maneiro. Absurdo. Aí eu tenho trabalhado ultimamente, né, com a minha ex-orientadora de doutorado, né, que a gente fez 2 artigos esse ano, né, mesmo porque eu preciso ter artigo para poder concorrer, né, então a gente está correndo atrás disso aí, né. Então é isso. O meu doutorado foi em 2019, né, no fim de 2019, aí entrou a pandemia, a coisa foi por água abaixo, né. Aí deu ruim pra tudo. É. Mas aí vocês resolveram, vamos montar um canal. Né? Isso. Aí veio o Universo em Curso. Universo em Curso. Foi em 2020, né. A Acho que gente foi 2020. começou a engatear com a ideia do Universo em Curso. Na verdade, há muito tempo é aquela coisa. A gente sempre teve a ideia, vamos abrir um canal para falar sobre ciência. Porque, apesar de gostar da astronomia, a gente gosta de ciência no geral. Aí a gente sempre ficava, não, bora. Só que aquele planejamento. E aí, inicialmente, o nome que a gente queria dar era Ciência de Fato. Isso. Só que a gente descobriu que já existia um canal, é. Ciência de Fato. Esse negócio do nome é muito difícil, cara. Esse negócio do nome, tu achar o nome que não existe, alguém nunca falou, Isso. né? É difícil demais. Difícil. Aí, até que eu nem sei como a gente chegou ao nome Universo em Foi Curso. teu pai, não foi? Eu acho que foi meu pai, Foi sim. teu pai que falou. Meu pai... Tem que falar. Inclusive, a gente depois. inclusive, Diego, panorama deve ter uns Tem, com uns certeza. 50 panoramas aí, né? Uns 20 mil. É. Mas Aí- podcast, não. Não. Tem não, Então, né? é o único. Não sei. Talvez. Aí, meu pai... Eu acho que foi meu pai que deu a ideia. Meu pai trabalha com essa parte de publicidade e tal. Aí, a gente... foi procurar para ver se não achava um. Não achou. Pronto, é esse. Aí, a gente criou o Universo em Curso. Então, vocês estão convidados. Vocês podem montar um podcast aqui, né? Né? Quem sabe? Quem sabe? Né? É. Você Interessante. quer fazer igual Ciência Sem Fronteiras, Ciência, né? Ciência sem Não, fim, né? Ciência Sem Fim, isso. É isso? Acho que é isso, né, Natan? Ciência Sem Fim? É. É isso aí, Ciência Sem Fim. Qual é o nome do rapaz lá? Não lembro. Natan, lembra o nome do host lá do Ciência Sem Fim? Não lembro. O Bruce sabe, pô. Eu sei, mas eu não lembro. Não lembro. Então, mas é isso. Então, vocês vão movimentar agora a página, né? A partir de amanhã. Vou ter que A voltar a partir de movimentar, amanhã né? já Depois tem dessa aí. conteúdo. Vai ter que... É, o Sacane, né? Sacane. Sérgio. Sacane, sim. É. Ele Esse é ótimo. cara é brabo. Esse cara. Ele é ótimo, Ciência ótimo. todo dia também é maneiro pra Ciência caramba. todo dia também. É quem lá o Ciência todo dia? Esse eu não lembro, só lembro da cara dele. Não, todo dia, pô. Todo dia é o cabeludinho lá, acho que isso. Sérgio, alguma coisa? Não, não é Não. Sérgio. O Sérgio Sacane é o... O- do Ciência Sem Fim. Sem fim. Eu não lembro. Né? Ah, que seja. Diversos- Que Mas seja, também é muito seja. legal, muito cara. Eu legal, acho que ele muito tem uma legal. didática muito legal de falar e tal, de se expressar. Acho bem Eu acho até interessante. os convidados do Sacane também bem legal pra mostrar Pedro conteúdo. Pedro Lóis também É. manda muito, cara. E então a gente quer conversar aqui com vocês hoje sobre astronomia, né? E a gente começa. Como é que a gente começa, Diego? Fala aí. O que você quer saber de astronomia hoje? Primeiro. Fala. Pode falar. Ah, o Bruce Wayne, pela primeira vez, o Bruce ficou com vergonha da piadinha que ele ia fazer Graças a Deus não no fez. episódio. Acho que foi a primeira vez que ele teve vergonha. Porque deve ser um negócio muito absurdo. Graças a Deve Deus não ser. teve, hein? Então vamos seguir, fala aí. Eu vou, assim, vocês estudam, lógico, além do espaço inteiro e em geral, né, também, né? E, assim, existe vida realmente fora da Terra? Cara, Aí foi no- sempre foi- tem
essas dúvidas e tal. Vocês já viram um telescópio? Já pegaram o telescópio? Já Aí- viram uma Já viram navezinha? um movimento? Tem uma navezinha estranha fazendo esse movimento aí de um que lado tá- pro outro assim? Aí que dá a questão, né? Nenhum desses grandes telescópios aí até agora observou isso. Só o né? pessoal mesmo. Então, a gente primeiro tem que pensar, por exemplo, tá, existe vida fora da Terra? A gente pode pensar... Provavelmente pode existir. Se existe Pode. vida Tem na gente Terra, que fala que tem pode vida É. dentro da Terra, né? Ah, sim, eu já Que vi os isso. caras É. saem de dentro. Esse é Você mais cava um complicado. pouco, você cava um pouco, você acha umas minhoquinhas. Mas sobre a questão da vida fora da Terra, tem um bichinho. A gente tem um vídeo sobre isso no nosso canal, chamado tardígrado, que é um. É um bicho microscópico. Conhece esse? Isso, ele é pequenininho, né? E ele é fenomenal. Ele sobrevive desde temperaturas extremamente altas, temperaturas vulcânicas, frios extremos. E ele é absurdo. É quase igual a barata que sobrevive à bomba atômica, né? Isso. Ele é bem mais resistente que a Bem mais, barata. né? Então, Mas duvido ele resistir o pisão do Diego, assim. Pá! Tardígrado! Perdeu, já era! Né? e ele sobrevive ao vácuo espacial. Caraca, isso aí... Ao quase Agora barrou, hein? Barrou. E, Não precisa nem botar o capacetezinho no tardígrado, coitado. e Ele tinha vai uma direto. missão para levar para eles, eu não lembro se era para levar para a Lua, para Marte. Tinha uma missão que era para levar ele para o espaço. Eu não lembro exatamente qual era o destino final, porque não chegou. Teve um acidente logo na órbita da Terra e tem um monte de tardígrado orbitando a Terra. Flutuando. Isso. Mas dá pra saber se ele tá vivo? Então, Tá. deve estar, porque assim, o tardígrado ele tem uma característica que ele meio que se cristaliza Ah, No- pra não... não morrer. Mas aí não come? E depois, não, ele fica tipo como se o corpo dele tivesse Congelado. quase em suspensão, assim. Aí, quando ele tem acesso de novo aos materiais que ele volta precisa, de- ele volta à vida. Que volta a se absurdo, mover. hein, cara? Que doido. Ele dá um stop, né? Deve ser um bicho muito feliz, né? Porque ele nunca fica chateado, nem se ele ficar no vácuo. Pois é. Pena que não saiu, tem que repetir o que o Bruce falou, que ele deve ser um bicho muito feliz, né? Que ele nunca fica triste, Nem levando o Nem- mesmo se ele estiver no vácuo. Se ele ficar no vácuo. Se ele ficar no vácuo, né? Um vácuo. Pergunta, O como que que é? você Piada. repetiu, cara? Ficou ruim, né? Depois que eu repeti, ficou ruim. Eu não Não, já entendo. tinha ficado ruim antes. Cadê o microfone do Bruce, hein? Tava faltando. Então, vamos dizer assim, ele sobrevive fora. Isso. Então, assim, a gente tem um bicho tão resistente aqui na Terra, que é o tardígrado. Se você pensar, ele agora está fora da Terra, então ele já é um... o extraterrestre. já é um extraterrestre. A gente tem outros extraterrestres, astronauta, né? Tá fora da Terra, né? Tá fora da Terra. Fora da Terra. Extraterrestre. É isso aí. Mas que a gente tem observado uma vida inteligente. O que a gente sempre fala é mais isso vindo daqui, da parte amadora, né? Sim. Porque eu não posso me considerar ainda astrônoma profissional. Mas da parte amadora, a gente tem muitos astrônomos profissionais observando o céu, mas a gente também tem uma imensa quantidade de astrônomos amadores. E eles acompanham o céu até mais que os astrônomos, porque os astrônomos eles têm objetos específicos. Os astrônomos amadores eles são aqueles curiosos que estão olhando tudo. Talvez é o caso dele, por exemplo. Ele fica observando a estrela, né? Pra saber o que Isso. tem dentro da estrela, qual é o Isso. componente químico. Porque que tem. basicamente você faz algumas medidas, né? Às vezes a gente nem é o caso também de a gente fazer essa medida, né? Porque existem vários levantamentos, né? Que a gente chama survey, né? Então tem um levantamento Gaia, coisa e tal, que ele faz uma varredura do céu, então tem várias estrelas que ainda não foram estudadas. E você vai lá no banco de dados que muitos deles são públicos, né? E você mesmo, se você tiver conhecimento, você consegue pode ir lá adicionar. pegar esses dados, Mesmo como amador. espectro, coisa e tal, e você mesmo fazer a análise e fazer o trabalho em cima daquilo, né? É bom que os astrônomos amadores, Sim. eles ajudam a contribuir com a própria ciência. Né? Também. Tem, Mas tem ele vários pode casos. publicar lá, não, né? Pode. Pode. Ah, ele pode. pode? O amador pode. publicar. Mas se tiver Mas aí- conhecimento para isso, ele pode fazer, entendeu? Isso Mas não tem é- ninguém lá que valida alguma coisa? Como é que Não, tem. Você passa pelo referir. Vai passar por referir. Aí o cara, aí você, entendeu? Por isso que eu tô falando, você vai ter que ter um conhecimento não é para tão aquilo poder amador, passar. né? O Não é cara tão tem que- amador, vai ter que ter um certo conhecimento. Não, o que eu falo assim, ele não precisa necessariamente, né?
é ter o diploma um doutor, mestrado em Entendi. astronomia. Se ele tiver um conhecimento suficiente, ele pode tentar publicar, entendeu? Entendi. Só que ele vai passar pelo referir, Sim. né? Mas não é qualquer, tipo, o cara vou lá, comprei um É, telescópio, não, botei não, na minha casa não, o telescópio não, lá. não. Ih, tô É, vendo não, ali. não, não é uma simplesmente estrela olhar e ali não, com não. gás e com não É. sei o quê. Não. O máximo que tu vai ver é a vizinha. Mas logicamente, a gente também faz medidas também. A gente faz observação. Só que as observações são muito esporádicas. A gente faz, vamos supor, eu peço o tempo de observação pro telescópio, aí daqui a 6 meses eu vou ter esse tempo. Fico lá uns 2 dias, 3 dias, olho, eu observo o que eu preciso, né? E depois eu vou para minha casa, a maior parte do tempo eu vou ficar na frente do computador, né? Calculando, sabe? Fazendo coisas, né? Fazendo contas, coisas e tal. A maior parte do tempo é isso. É isso e escrevendo artigo, entendeu? Então, a maior parte do tempo é isso. Então, quem realmente observa mais é o astrônomo amador, realmente, né? Então, se você perguntar para mim, ela conhece mais do equipamento do telescópio, né? Do que eu. Ela tem mais prática de ficar mexendo, né? Eu conheço, né? Mas ela tem muito mais prática do que eu, né? Nesse sentido. Entendi. Né? De Porque ficar ela fica porque o tempo todo ela ali trabalha mais, observando ela as trabalha com o estrelas. público, coisa e tal, então tem até que conhecer aquilo lá, né? Com mais detalhes do que eu. Não, Isso, é até com legal certeza. assim, por exemplo, se eu quiser montar na minha casa, eu quero ter um telescópio e tal. Eu consigo comprar fácil hoje No Shopee. Primeira coisa que a gente pergunta é o que você quer É observar. o que eu quero observar. Não Entendeu? quero observar Porque 15ª galáxia fora. você tem vários tipos de telescópios. Você tem telescópios para pessoal que só quer observar a Lua, fazer uma observação simples, sem muito detalhe. Você tem telescópios que é para a galera que quer observar as coisas com mais detalhes, que quer fazer uma astrofotografia. E aí, né, E o local também muda, né? o local muda. Claro, você quer observar aqui no Rio, por exemplo, a gente tem lá o clube, faz a observação para o público, mas não é uma observação maravilhosa, Porque eu lembro que se tu for para, por exemplo, sei lá, eu lembro que eu ia para uma casa em Iguaba, né, com os amigos. Cara, a noite lá era Por absurdo. causa da poluição, né? Que, pum, dava a noite, era estrela. Cara, Isso é quanta poluição, estrela. cara. poluição luminosa. Poluição. Luminosa, É um dos sofrimentos de nós astrônomos amadores, é a poluição luminosa. Você tá numa cidade grande igual Rio de Janeiro, tu vai olhar pro céu, vai ter várias luzes de outros lugares que vão estar refletindo, Exatamente. apagando a luz da estrela, vamos dizer assim, né? Para nossas vistas, né? Porque não é pensado, sabe? Os postes aqui, não só aqui, na maior parte do Brasil, você tem algumas regiões que se preocuparam com a questão de poluição luminosa, mas os postes, eles não só iluminam o chão, porque, certo, vai bater no chão e vai refletir um refletir, pouco, sim. mas tem uma coisa pior. A estrutura do poste aqui, ela não é para iluminar o chão, ela também ilumina o céu. É. Então, tem a luz que vai direto. Ela não, você não tem uma proteção para a luz para ela ficar Focar focada. no chão. Ela normalmente vaza. Então, você tem a Isso luz que é atrapalha, refletida né? e você tem a luz que vem direto dos postes. Então, Ainda mais bate no asfalto porque é meio brilhoso, né? Vamos Isso. dizer assim, né? mas ainda poderia ter reduzido bastante a poluição luminosa se fosse focado. Mesmo com essa parte que reflete, o pior é o que extravasa. É por isso que quando você tá na cidade, você não consegue enxergar um monte de constelação. Isso. É igual, eu sou de Petrópolis, né? O É, céu de lá, o céu de lá é muito muito lindo. diferente É. daqui, é muito diferente, né? Então, você vai ter que contar com o céu que você tem, né? O que você quer observar, e aí dá para comprar. Hoje em dia está muito mais caro, porque todo esse equipamento normalmente vem de fora. Então, você tem a alta, né? Do Eu vi dólar, uns aí que o pessoal fazia meio que gambiarra ali, juntava um com não sei o quê, fazia um telescópio gigantesco. Tem como fazer telescópio. Shopee. E tem algumas pessoas. Tem um construtor de telescópio aqui no Rio. Eu não vou lembrar é? o nome dele, mas Legal. eu posso depois informar. Depois a gente informa o pessoal aí. Sim, Ajuda, sim. ajuda. quiser, né? bastante O isso aí. telescópio a gente já deixa na descrição e depois, né? Vai estar na descrição, né? Vai tá, se Deus Pronto. quiser. Se Deus quiser, vai estar. Pergunta séria. Já tem telescópio que foi impresso 3D? Telescópio impresso 3D. Eu acho que componentes do telescópio eles podem a ser lente impressos já em componente, 3D. componente, sim. A lente eu acho difícil. Não... Não, a lente não tem Mas- como. Não, mas o componente sim. componente, sim. Já. Corpo, né? O corpo, O do corpo telescópio pode ter sim. sido. Não, sim. Pode sim. Já tem sim. Inclusive, lá no Instituto Federal, a gente tem uma impressora 3D
e alguns tripés do telescópio, algumas pecinhas que quebraram, Foram feitos por lá. o pessoal tá fazendo na impressora 3D legal, para tá. consertar. Ah, isso é legal, isso é legal. Pode ver que uma outra tecnologia tá ajudando a outra. Sim. Sim. Isso é bem legal. E aí também, por exemplo, se você pega o telescópio, eu sei também, você colocou numa posição ali. Aí tem isso, aí você guardou o telescópio. Aí, quando você viu lá, não tem negócio que mede Tem uma marcação já. a marcação, para você não se perder do que você estava vendo. Aí, pô, Observando. depois... Assim, o ideal é você não tirar do lugar. Então, o ideal é não tirar do lugar. É. Tá certíssimo. Mas quando você volta, você vai ter que fazer tudo de novo. Você vai ter que fazer o Calcular. apontamento. Não, mas tem gente tudo que bota, certinho. que tem um espaço em casa que tipo, mexe. Eu já vi uns assim, que tipo, Já bota uma fez as cúpula marcações. Ah, então. E ele gira e tudo. Aí o telescópio não sai dali, fica ali. Sim. Cúpula é Tem que ter uma maravilhosa. cúpula pra isso, né? Porque, Deve um ser um dinheiro, dinheiro. porque né? tem que fechar de novo, para não mexer nele vai ter que fechar, né? É um dinheiro. É isso que, na verdade, tem lá nos observatórios. Sim. Né? Exatamente. É. E aí a gente tem acesso lá, se eu for visitar? Tô Não, te no cortando. Observatório Nacional, sim. Tem alguns telescópios lá, tem dia de visitação, dá pra vocês visitarem lá as cúpulas lá. Sim. Mas eu vou visitar de dia e fica ruim, né? Não, tem observação lá também. Tem um solar lá também. Né? Não sei se fica aberto pro público. Mas o solar, deve ficar eu sou muito leigo, desculpa. É meio que pra observar o sol mesmo. Pra observar o sol mesmo. Ah, tá. Vai doer o olho, não, né? Tava pensando aqui, pô. Lá, se eu não me Vou olhar engano, pra eu vou olhar. lá, se eu não me engano, é um profissional mesmo, que eles medem o diâmetro do Sol. O diâmetro do Sol ele muda, né? Ele Então muda? eles ficam medindo esse. Porque ele pulsa, né? Ah, É pouquinha coisa, né? Porque como o Sol está numa fase estável, que a gente chama de sequência principal, né? Então a variação é bem pouquinha, mas tem uma pulsação, então eles ficam medindo isso, né? E também, Lá. além dessa pulsação, eles ficam medindo também a idade do sol, não tem um negócio desse? A idade do Sol a idade do Sol você se baseia com relação a modelos, né? Você tem modelos para isso. Primeiro você observa outras estrelas, né? E também tem a ver também com algumas medidas com relação à idade do Sol, com relação também aos próprios asteroides, né? Você pega material também desses asteroides e você consegue mais ou menos determinar também. E não é só isso, né? Não é simplesmente você olhar para o Sol, né? Então você olha para você olha para outras estrelas também, né? Você vê a evolução das outras estrelas e você tenta trazer isso para o Sol, né? A ideia, mais ou menos, é que o Sol tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos, né? Aproximadamente. Pouquinho. Né? Tem quase tua Essa idade. é a Jovem. estimativa, né? Ela tá Mas no aí- meio da Mas vida. dá pra tu ter ideia até hoje, o que a gente já conseguiu ver, o mais antigo, assim, tipo, Como assim, mais astro, ou estrela, não dá pra saber. Até Mais hoje o que a antigo? gente já conseguiu. Mas antigo seria Que já tá- conseguiu observar? É. tava se Então, apagando, né? o James Webb acabou de observar. Acho que depois do Big Bang tem 2, poucos bilhões de anos. Ou seja, se você parar pra pensar, o universo tem 14 bilhões de anos, então ele está quase lá no início do universo. Caraca. É. Então ele O universo conseguiu... tem. Porque a gente, Isso tá feio. o Bruce Você tá já doido leu o ali. Guia do Mochileiro das Galáxias? Oi? Guia dos Mochileiros da Galáxia. Eu já vi alguma coisa. Sim. Você nunca leu? Não, todo não. Lê. Vou ler ele. É porque eu já fiquei curioso de ler ele, já que muita gente já falou sobre, né? Até O hoje. segundo livro, o nome do livro é O Restaurante no Fim do Universo. E aí é no fim O do restaurante no universo. fim do universo. É. Oi? Ninguém vai estar te ouvindo, né? Tá, eu falo mais alto, que aí todo mundo me ouve. Pode ser assim, tá bom? Tá bom. Tá, agora tá bom. O segundo livro é O Restaurante no Fim do Universo. Sim. Eu vou ler, prometo. E aí, tipo assim, você falando agora deles, tipo, na criação do universo, me lembrou tudo que tá Sim. bizarro. Não, assim, é bem legal também você, através dessa tecnologia, né, que é o James Webb, você conseguir ver uma coisa dessa, né? No caso, há pouco tempo, não sei, eu li uma matéria que eu não sei, acho que a gente era Saturno ou era Júpiter. Acho que era Júpiter. Ele conseguiu rebater vários cometas que vinham em direção à Terra. Uhum. Então, aí como a gente estava conversando aqui nos Exato, bastidores, exatamente você isso. tinha falado que poderia também jogar. Mas isso é bem recente, né? Tem um pesquisador, né, com o trabalho de uma equipe, né, que eles estão falando que pode ser que aconteça ao contrário também, né? Mas isso é bem recente mesmo, né? Isso eu acabei de ler, Uhum, inclusive, sim, antes sim. de vir para cá, né?
Que, na verdade, ele poderia fazer espécie como se fosse um reboque, né? Jogar esse cara, na verdade, na direção do Sol, que poderia passar próximo da Terra e ser capturado pela gravidade da Terra, Ou né? seja, a ideia de então de ele tá, Júpiter então ele tá estaria ajudando levando... a gente, Exato. né? Mas Mas esse cara tá falando que, na verdade, ele pode também jogar alguns asteroides para cá, entendeu? Então... Mas isso é bem recente, né? Até então, né, a gente acreditava exatamente isso, que ele era como se fosse um escudo pra gente, né? Pelo tamanho, né? Isso, Aí isso. Ele tem um tamanho gigantesco. em Mas comparação também o que à ele Terra. tá falando também faz um pouco sentido, né? Logicamente teria que ler lá o artigo dele para poder girando. entender. Isso vai depender Ele da poderia da passar como rota, estilingue, né? exatamente. Tipo, tá vindo aqui um asteroide, de repente ele pode jogar na direção do Sol. E isso pode passar próximo da Terra e pode ser capturado pela Terra. Então ele tá levando toda essa hipótese também, entendeu? Maneiro. É porque a gente tem que lembrar, às vezes a gente fica comigo, não, pode bater uma pedra aqui? Pode bater uma pedra grandinha aqui, como já bateu no passado. Já bateu em muitas. não, bateu Né? no passado. É, no era- passado Assim, já grandinha, tava que grandinho que bateu mesmo, sabe? Aquela sei, do sei. dinossauro lá, Dinossauro isso? que morreu todo Isso, mundo. isso. Dinossauro. Mas o que acontece é que quando você se trata de universo, de espaço, você tem mais espaço vazio do que espaço ocupado. Então, a probabilidade é pequena. Ela existe, mas ela é pequena. Vai pro vácuo, né? Isso, e é muito distante. A distância da Terra ao Sol, por exemplo, É é gigantesco. 150 milhões de quilômetros. Mais que isso, Mas, mas assim, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Mas a órbita da Terra, vamos dizer assim, né? Ele consegue pegar, tem uma distância, né? Para cair para cair, vamos dizer assim, aqui na Terra, então ele tem que ter uma... Ele tem que passar muito perto Muito para ser perto mesmo. capturado. Isso. Ah, entendi. Porque a Terra é como se fosse um centro magnético, então ele vai conseguir... Gravitacional. Gravitacional, Isso. gravitacional. Então ele vai Só conseguir que não é tão puxar- forte. Por exemplo, Júpiter tem um campo gravitacional Maior. muito Maior, maior. porque é muito Né? mais. Até porque é muito mais Porque a massa, gravidade né? tem, exatamente, tem a ver diretamente com a massa. Né? Diretamente com a massa. A E ele massa é quantas que vai vezes dizer maior? quanto- Júpiter é quantas vezes maior que a Terra, por exemplo? que a Terra. Tem umas Eu sei a 20, tempestade de 30. Júpiter. A tempestade de Júpiter. Ah, porque ele é envolto, né, de uma Tem tempestade. uma tempestade nele que, se você ver em relação a ele, ela é pequena, mas Eu ela é uma posso dar uma tempestade proporção, mais ou menos, gigantesca. pra você ter ideia, tá? Por exemplo, se você pegar 100% da massa do sistema solar, tá? 99,98% é o Sol. Tá? De Certo. massa, né? Eu diria que desse 99,98%, esse 0,02%, 0,01% é Júpiter. O restante todo É dividido. é o Sol, é a Terra com os outros planetas e os Mas cinturões. Saturno também É grande. É grande, também. mas mesmo assim o Júpiter consegue englobar toda essa massa. Então, ou seja, ele é um planeta realmente grande, né? Mas é o que ela falou, pode ser que tem como saber o tamanho da tempestade, o quanto ele tem de massa? Não, então, eu consigo... É porque eu não sei, eu não lembro o número... Há um tempo atrás eu lembraria, eu não lembro o número de quantas terras cabem em Júpiter, mas eu lembro quantas terras cabem na tempestade, porque é um número menor. Cabem quase 4 planetas terras em uma tempestade de Júpiter. Caraca. Então é bem grande. Então o centro, a gravidade lá é muito maior, É por muito isso que maior. puxa Deixa eu só perguntar um o negocinho. distante. Explica um pouquinho mais sobre essa tempestade de Júpiter. Ela é uma tempestade que dura já mais de 300 anos, assim, desde que ela foi descoberta. E sabe lá Mas, mais assim, quanto tempo assim, ela vai durar? Desculpa, pra mim tempestade é algo... Mo- Chuva, tempestade de vento. Imagina como se fosse um furacão, alguma coisa parecida. Né? Se você olhar mais a imagem do James Webb, você vai ver um redemoinho ali. Vai ter um redemoinho, exatamente aquilo lá. É gigante aquilo, entendeu? Ah, é como se entendi. fosse um... Que Quando ela cobre fala o tempestade, planeta tem a ver todo. exatamente Ou são como se vários fosse- furacões. Não, ali no caso esse seria um só. Mas deve ter vários outros, mas esse é o grandão que você vê. Quando você vê a imagem, você já percebe aquilo lá. Exatamente como ele falou. Quando você consegue vê ver aqui o redemoinho. aquelas imagens do espaço, de tempestades que se formam, aquelas massas Sim, assim, que vai- em formato de redemoinho Sim. mesmo. É a mesma coisa lá, só que... Caraca, Podia ter uma você- terra rodando ali no redemoinho. ali, né? Isso, Dentro de isso, Júpiter. Isso. Na órbita de caridade. Não, eu tô falando, poderia existir uma terra rodando sim. ali dentro Caberia do negócio. tranquilamente. Caberia, uma terra Caberia. rodando dentro de Júpiter. Caberiam 4. 4. Uma roda aí já fica apertado o negócio. Bota uma que roda direitinho. Uma roda tranquila, pô. Tô querendo... É muita doideira, né? E assim, o que eu acho também engraçado não, o que eu acho muito curioso também são os anéis de Saturno, né?
Que são como fosse a Lua, né? São várias, né? E agora com James Webb a gente consegue ver mais claro esses anéis aí, né? Ficou bem, bem legal, né? Sim. É composto principalmente de gelo, né? Gelo. Ah, né? Tem gelo? muito gelo. Gelo. ali, Cara, não tem sabia gelo. disso. Não sabia, não. É gelo, cara? É pedra e gelo. Também tá... Tá distante do Sol, né? Isso. Não, ali é uma região bem fria. É. Aí é principalmente gelo e pedra. Mas é porque esses planetas são os planetas gasosos, que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Eles têm bastante luas, satélites, né? Sim, sim. O nosso satélite a gente chama de lua. É. Eles têm bastante satélites. Eu não vou precisar... Até porque muda todo dia, porque todo dia se descobre uma nova, então... Daqui a pouco tem uma ligada Júpiter, aquela hora a gente descobre um. Eu acho que já está perto dos 80. Caraca. Deve cair umas numa tempestade ali, assim, né? Estrela. Eu não sei se deve cair, mas não sei se com qual frequência, tipo assim, não sei se a gente vai conseguir observar, né? Porque deve puxar, né? O negócio é o tempo, né? O tempo de vida do ser humano e o tempo de vida porque astronomicamente os eventos acontecem. Quando a gente fala, por exemplo, que a estrela morre rapidamente, né, com relação a outra, vamos supor, a estrela. Porque a gente sabe que é uma estrela. Porque a gente sabe que a estrela é muito massiva, né? O tempo de vida dela é muito menor do que o tempo de vida do Sol, por exemplo. Então, quando a gente fala assim, vive pouco, esse vive pouco são milhões de anos, entendeu? Em comparação ao Sol, em comparação ao Sol, porque o Sol vai durar 8 bilhões de anos, então imagina, né? Então, para essa estrela, alguns milhões é bem pouquinho, né? E assim, eu sempre fui, quando eu era garoto, né, na ciência, ali fazia aquela aula de ciência e tal, e sempre falava assim, então terminava com Plutão, o último do Sistema Solar. Uhum. Coitado de Plutão. Por que Plutão saiu? Perdeu o cargo. Eu não sei por que ele saiu. O que acontece é o seguinte, que foram observados, né, alguns outros objetos parecidos com Plutão no mesmo cinturão, que é onde ele fica próximo. Porque tem um cinturão de asteroides principais, né, que é o que fica entre Marte e Júpiter, né? E tem um cinturão que a gente chama de cinturão de Kuiper, né? Que fica fica próximo a Plutão. Nessa mesma região foram encontrados vários outros objetos mais ou menos do tamanho de Plutão. Só que aí que estava a questão, aí fica numa dúvida, né? Todo mundo vai ser chamado de planeta, ou a gente vai arrumar ou outra classificação, Plutão. vai tirar e vai chamar de planeta não, né? Então, acharam melhor colocar, porque até mesmo... Engraçado que nos Estados Unidos eles pensaram com relação também ao livro didático, né? Porque imagina as crianças terem que decorar, né, aquele monte de nome de planeta, né, agora. Não, a gente então, já decorava antes, né? Mas você decorava 9, agora imagina a a quantidade 200. Porque cada hora da mesma forma que cada hora eles acham outro, né? Então, provavelmente vão achar outros parecidos com Plutão. Então, eles resolveram fazer uma outra classificação, né, para poder... O planeta agora vai passar a ser isso. Planetinhos. Então, ele acabou... aí virou planeta não, né? Planeta não. Caraca. E ele perdeu justamente por causa de Netuno, porque... Netuno é um pouquinho maior que ele, né? Não é tão maior assim, mas muito maior. muito maior que ele. O planeta gasoso é bem maior. Bem maior. Isso. E aí, o que é que acontece? Nas características, tem que ser redondo. Plutão é redondo, tá tranquilo. Tem que estar em órbita elíptica em torno do Sol. Tranquilo. Tem que ser o dominante na sua órbita. Aí é onde ele perdeu. Porque ele corta, não no mesmo plano, em planos diferentes, né? Como se ele tivesse, vamos dar um exemplo, ele tivesse mais em cima e Netuno mais embaixo. Mas ele corta em algum momento a órbita de Netuno, ou seja, tem pontos da órbita dele que se você fizer uma linha, se conectaria com a órbita de Netuno. Então você... Ele poderia bater, né? Não, porque os planos são diferentes. Ele está um pouquinho mais em cima. Isso. Mas quando você vai pensar no caminho que faz, se cruzaria, né? Se você trouxesse os planos para ficarem juntos, eles se cruzariam. E aí foi onde ele perdeu a classificação dele, porque como Netuno é maior, Netuno... Mas qual é a classificação dele agora? Planeta não. Ah, planeta não, então. Planeta... não. Pequenininho. Entendi. Tá Caraca. bom, deixa ele. Então é exatamente isso. Então o planeta agora o planeta passou a ser o cara que domina sua órbita E os outros gravitacionalmente. amiguinhos dele lá? Ficou planeta não Planeta também? não também. Aí todo mundo ficou na mesma Mas ninguém sabe, ninguém Mas fala a dos nomenclatura- amigos, pô. Mas a Não sei, não nomenclatura conheço. de Plutão, acabou a nomenclatura Plutão. Não, ele continua Não, sendo continua sendo Plutão. Plutão. Ele Plutão. só não é um planeta, entendeu? Entendi. Não, ele é um planeta, só que é um planeta não. Exatamente. A grande briga do norte-americano é porque, na verdade, o Plutão foi o único planeta descoberto por um norte-americano.
Entendeu? Então, por isso que até hoje eles insistem com isso. Só que, Ah, só que então o o pessoal americano fala, fala, planeta. se for chamar de planeta, então vai ter que chamar todo mundo também de planeta, entendeu? Aí Aí vai também ter não que criar quer. nomes, vai ter Também que não criar quer, nomes. entendeu? Então eu falei, não, então vai continuar sendo planeta não, sabe? Então, Que foi uma definição da IAU, né? Que é a União Astronômica Internacional. Ah, caraca, muito. E qual é a galáxia mais próxima daqui da nossa? Tem algum nome É só específico? pergunta. bom, tem a grande e pequena nuvem de Magalhães, né? Tem uma outra também que o pessoal discute, às vezes está próximo ou não, que eu não lembro exatamente não, mas as mais conhecidas são a grande e a pequena nuvem de Magalhães. É, isso. Mas, assim, a gente já Elas são- discutiu sobre isso, né? Aham. Se pode ter vida... Realmente, vocês acham que pode ter uma Terra nessas outras galáxias? Eu acho que pode ter na Sim. nossa. Até na nossa. Inclusive, já encontraram vários planetas que são que parecidos, né? são Características, parecidos. tem Isso, características. Não, exato. fora... Na nossa galáxia. na galáxia, né? Isso. Não, entendi. Nossa galáxia. Porque fora também é mais difícil, É. né? Você observar um planetinha, né? Apesar de que eu acho que o James Webb conseguiu Já- observar um longe, né? Mas Que pra ele Mas se ainda torna não é uma grande, coisa né? que dá pra você definir realmente, Ih, né? tem um prédio ali. Uma coisa precisa. Isso. Pois é. É, porque tem uma questão que a gente chama em astronomia que é resolver. O quanto você consegue resolver, ou seja, o quanto você consegue separar detalhes. Então, quanto mais distante um objeto, mais difícil você resolver Sim, sim. ele. Então, quando você sai da galáxia... Na nossa galáxia já é complicado. Quando você sai, você já começa... É igual você andar na rua sem óculos, né? Cara, eu fico Você é míope. louco tentando... Eu não consigo resolver nada. Fico louco tentando imaginar como é que funciona esse lance. Que, tipo, coloca o James Webb lá, ele vai. Tá indo. Mas- Aí ele manda a imagem de lá pra cá, já tá longe pra caramba lá e tá mandando. E a gente tá igual- pegando. é Mas igual- vem codificado, aí tem que mudar, não tem. A vinda de o envio de um dado. De um dado, aí ele vem. Depende da distância dele, né? Porque, por exemplo, quando ela falou da próxima Centauri, né? Ela tem 4,5 4,5 anos-luz. 4,5 anos-luz. Esse 4,5 anos-luz é a distância, né, que você tem para ele. É uma unidade de distância. Significa o seguinte, se a luz que vai sair de lá vai levar 4,5 anos para poder chegar aqui. Então, quanto mais distância, mais demora. Né? Se duvidar, já estourou. Então, você até- pode, já por exemplo, acabou a luz, né? esse objeto que eu acho que era não sei se era uma galáxia, uma estrela, enfim, que o James Webb pegou, que estava a 2,5 bilhões de anos depois do Big Bang, né? Se você descontar, por exemplo, de 14 bilhões de anos do tamanho do universo, né? Se você descontar, vai dar 11,5 bilhões de anos para ele chegar de lá até aqui. Então, ou seja, a luz saiu de lá há 11,5 bilhões de anos. Entendeu? Então, foi esse tempo todo. Por isso que a gente fala, quando a gente observa um objeto no espaço, então a gente está observando o passado dele, entendeu? Certo? Então, essa é a ideia, na verdade, de James Webb, né? É você observar o início do universo. Por isso que o pessoal fala para observar o início do universo, porque você está vendo o passado. Então, quanto mais longe você observar, né, mais para o passado você vai. Mas ideia aí ele você não vai ter consegue- de como é o próximo ao Mas e a ao início do velocidade Big que ele vai também? Bang. A velocidade é a velocidade da luz, né? Que ele vai? Ah, que Não. quem vai? Que Quem o vai? James Webb. Ah, não. Tá, Ah. ele não tá. Ele vai, opa, entendeu? calma. Mas Calma ele que vai. tem a colinha Calma, aqui. ele calma, vai não, vai vir. lá. Então, É. ele vai com uma certa velocidade. Então, ele não vai chegar tão distante Não, assim. ele pra tá ver- em um ponto. Não, Ele ele tem um não. ponto fixo. Ele tá em um ponto fixo, ele Isso. orbita aquele ponto. Ah, O James Webb, eu achei foi... que ele ia Não. seguindo o Não. tempo. Pensei Não, que ele ia não. sair fotografando. É, pra mim ele ia Não, chegar não, lá. não, Ia de pousar no longe, sol, né? Ia pousar no sol, tipo. Ia derreter tudo e acabar. Não, pera aí, calma aí. Vamos lá. É igual o telescópio que está aqui na Terra, né? Aqueles telescópios gigantes. Aí estão paradinhos aqui. A luz que vem de lá e bate nele aqui, entendeu? Por isso que a gente está observando o passado dele. Ele não vai até próximo esse objeto, ele vai vir até aqui, entendeu? O James Webb, na verdade, ele está num lugar que a gente chama de pontos de Lagrange, né? Que é o ponto L2, né? Que o pessoal chama que são pontos especiais em que você tem um equilíbrio gravitacional entre a Terra e o Sol. Né? Isso foi observado pela primeira vez com Júpiter, que tem a gravidade mais forte, né? Que você tem o que o pessoal chamou, acho que era gregos e troianos, né? Que o pessoal chama aqui, né? Que aí você tem os dois pontos de Lagrange, que você tem um equilíbrio gravitacional. É como se você tivesse, por exemplo, você tem dois objetos aqui, duas estrelas, né? De mesma massa. Tá? Eu acho que é mais fácil entender assim. Tem duas estrelas de mesma massa.
tem um ponto exatamente no meio aqui que vai ser o equilíbrio, né, entre as duas. Por exemplo, se você põe um objeto aqui no meio, as forças que vão estar centralizadas exatamente nesse meio vai ser igual, Vai ser daí nulo. a tendência vai ser ele ficar paradinho. É porque tá? vai estar os dois cancelar. lados Então é puxando. nisso aí que ele fica. Aí Exatamente. no caso aqui dos pontos de Lagrange, você vai ter pontos específicos. Vai ter um atrás da Terra, atrás da Terra, né? Na linha divisada aqui entre o Sol e a Terra, né? Tem um na frente, acho que tem mais 2 aqui, né? E outro lá na órbita lá atrás, né? Só que esse foi colocado no ponto L2, né? Porque o que acontece? Aqui tá o Sol, né? A Terra está aqui, ele está aqui, né? Entendi. Então tem um cone de sombra aqui, então a vantagem é que não vai bater sol nele, entendeu? Certo? Então, ou seja, aqui é escuro para ele. Ah, e então ele tá também sempre orbitando ele ali tá- na ele- Terra, mas escondendo do Exato, Sol. e ele está Isso. sempre orbitando junto, entendeu? Porque olha só, o Sol está aqui, né? Vamos supor que aqui seja Sol, né? Então ele vai estar orbitando assim, ó, junto. Entendi. Entendi. Entendeu? Então ele vai estar sempre nessa posição aqui. Ele vai ficar próximo à Lua? Não, ele Pegando vem a carona, depois da se Lua. escondendo Depois da pra Lua, é bem mais Depois. longe que a Lua. A Lua fica razoavelmente longe, né? É Mas porque ele a vai Lua, ficar na mais longe teoria, ainda. também fica, vamos dizer assim, fica Ela oposto orbita a do Terra. Sol. É, ela orbita Mas a é o- Terra. Não, na ela não fica teoria, só né? o oposto, não. Ela também fica Ela na frente. orbita. Eu sei. Ela faz É, um porque movimento tem de revolução. É. Que é o que antigamente a gente chamava de Translação, translação é. e revolução. Então ela faz essa revolução também. O James Webb não, ele não vai fazer a revolução na Terra. Ele faz no Sol, né? Porque ele está acompanhando a Terra. Tá. Ele faz o mesmo movimento da Terra. Isso, ele faz assim. Ah, Quando o Exato. Sol tá aqui. Tá pegando caroninha. Isso, É. é uma carona, exatamente isso. Isso. pode falar, A carona. Bruce. Qual que é a grande diferença do termo revolução para translação? Por que translação... Por que mudou o tá errado? termo? É isso que quer dizer. Porque a Translação translação e agora é revolução. considerada com relação ao Sol. Entendeu? Tipo assim, então, por que acontece? Senão teria que dizer que a Lua faz a translação ao redor da Terra e uma translação ao redor do Sol. Então, essa translação ao redor da Terra, né, a gente passou a chamar ele de revolução. E o que ela faz ao redor do Sol junto com a Terra é translação. Entendeu? É só para não Translação confundir é só a questão com o Sol. do movimento com relação à Terra É e isso com aí. o Sol. Mas né? aí você pode chamar tudo de revolução, porque o termo revolução funciona para tudo. Entendi. E translação você pode abolir Entendi. para não ficar Confuso, tendo né? que É, mudar o porque termo. translação é aquele que dizer que É. é em relação ao Sol. Isso. Isso. Mas aí você pode posso falar abolir revolução também, revolução né? para tudo, porque a revolução funciona para tudo, é a translação que só funciona para o Sol. Então fizeram uma revolução. Uma revolução. Mudou, Revolução mudou no tudo. nome. É isso aí. Uma perguntinha de leigo também. Acho que foi na década de 60, Pô, mas não 70, muda, mais ou eu menos queria assim. saber do Então James pode falar, Webb, pode falar, pô. pode falar de Eu James ia Webb. perguntar do James Pode falar, Webb. pode falar, continua. Tá, então o James Webb não vai ficar parado lá, não vai ficar seguir. parado lá. Isso. E aí ele tira foto, ele recebe luz, é isso? Isso. Recebe luz, isso. Recebe exatamente. luz. E como é que isso é passado pra gente aqui? É, tipo, Internet. não, então. Fibra ótica. Tem lá a fibra ótica, pô. Pô, haja fibra, né, mano? Satélite, tipo. Então, Internet. então, aí vai jogar lá, vai jogar o quê? Uns bytes, aí chega o dado aqui, não é imagem, né? Não, Ele é é dado. construído aqui, Construído. né? A Isso, imagem é isso. construída. A primeira coisa que tem que saber é que é o seguinte, ele não vai observar no visível, ou seja, azul, amarelo, né? Ele observa no infravermelho. Né? Já é uma região do espectro que nós não enxergamos. Entendeu? A ideia do infravermelho é que o infravermelho ele consegue ir mais longe, ele consegue passar pela poeira interestelar com mais facilidade. Então, por isso que ele consegue enxergar mais longe. Né? Tanto é que quando a gente vai enxergar o centro da nossa galáxia, né, que tem muita poeira ali, você tem que botar telescópios no infravermelho. Hoje em dia a gente consegue observar o centro da nossa galáxia, as estrelas que estão lá, coisa e tal, por causa do infravermelho. Né? Entendi. Aí então ele observa no infravermelho. Então o que acontece? Nós temos que lembrar que a luz e as outras ondas eletromagnéticas, na verdade, são pacotes de fótons, né? Como se fossem fótons, né? São várias Energia. partículazinhas chegando, né? Que chegam ali. Então, o que vai fazer, eu vou botar aqui dessa forma. O que basicamente ele faz é a contagem desses fótons. Então, você vai contar quantos fótons estão chegando ali, entendeu? Então, E a computador, força, o basicamente, tamanho, o fóton... é o computador, ele vai. Você joga com o computador, vai ele vai montando- basicamente vamos botar um gráfico, né? Com a quantidade de fotos que chega ali, então é em cima E ali disso, entendeu? gera uma imagem. Gera uma Isso. imagem, exatamente. Entendeu? Caraca, doido, né? E aí você monta essa imagem, tipo assim, mais intensa. Aí aquela imagem Mas se que tiver aparece- uma nave É. de alienígena passando, ele não vai pegar assim...
Não, se Ele passar assim... vai causar uma diminuição na contagem. Vai passar bem no meio do gráfico, aí o gráfico Vai vai, ficar dar se ruim. tiver em Mas movimento assim. Mas ó. ele não vai saber que tem uma nave ali. Mas, ó, não vai saber. não, ele vai contar como um objeto que Não obstruiu identificado. a É, visão óbvio. dele. Foi assim Não, mas que... poderia ser um meteoro. Exatamente. Foi assim que a gente descobriu, por exemplo, que o Júpiter tinha anel. Porque o anel de Júpiter, ele não é igual ao anel de Saturno, que é muito fácil de ver. Ele é um anel ralo e ele é grande e ele não está próximo ao planeta, se você pensar. Ele está bem mais distante e ele é ralo. Então, ninguém sabia que existia. Até que ele fez sombra em uma estrela. Ou seja, diminuiu a contagem Isso. que estava vindo, uma estrela estava sendo observada Tem e de algo de errado repente... aí, né? Isso. E aí, opa, tem alguma coisa na frente, aí foram analisar e viram que era um anel. E isso aconteceria. Se uma nave alienígena seria... Ninguém mas ia pensar numa nave talvez- alienígena. Mas talvez não conseguiria nem ver, porque a nave já passou, não vai dar. Foi rápido, Vai dar né? tempo Foto pra não analisar. pegou. Mas é bem interessante, porque quando você olha o gráfico, né, por exemplo, quando passa o planeta na frente, né, ele faz isso aqui, né? Você percebe o gráfico, você percebe que claramente quando aparece um anel, né, igual ela falou, faz um piquezinho assim, né? Aí do planeta, depois outro pico aqui, que você tem os, né, se o seu anel for assim, né, então você consegue, né? Inclusive eu tava lembrando disso aqui, agora eu tenho que falar, porque aqui, né, porque o Observatório Nacional, para pesquisadores de lá, eles descobriu que tinha anel também em um asteroide, entendeu? Que até então, né, a gente achava que apenas planetas gigantes tinham anéis. E eles descobriram que tinha anéis em um asteroide, aqui no Observatório Nacional. Que Tava maneiro. querendo chamar de Primeiro autor planeta, daqui a daqui. pouco virou planeta aí. Porque Não, até ainda então era só planeta gigante, né? Então essa equipe Sim, descobriu sim. isso. Então eles viram esse mesmo padrão que observava no Pô, mas, nos assim- planetas, ele percebeu que tinha... Inclusive eram 2 anéis ao redor desse cara. Caraca, se tiver... Pô, Quer dizer, o anel duplo, né? Pô, mas deve ser gigantesco, então, o asteroide, não? Nem tanto, cara. Tipo assim, é grande, mas não é uma coisa absurda, Menor que a não. Lua. Menor que a Lua. Entendi. Entendeu? É que ele deu sorte também na hora, entendeu? Mas não basta ter sorte, é o que eu tô falando, né? Mas pode ser uma nave porque se alienígena, fosse- né? Porque você tinha falado, Mas pô, você São enxerga os pelo raios, padrão. os raios de luz da nave, né? porque você tinha falado assim, Circular, não, mas você tinha perguntado pra mim, pô, qualquer um pode publicar? Não, pode, entendeu? Mas, por exemplo, você tem que ter essa sacada. Então, ele percebeu que ali poderia ter anéis. Então, você teria que ter esse conhecimento, entendeu? Não basta você simplesmente observar, né? Então, ele percebeu Você que tem teve que saber aqueles o que dois você está picos. observando. Aí ele percebeu na hora que poderia ser um anel. E também você falar isso também é uma coisa meio revolucionária, porque até então, né, era só Ninguém planetas imaginava que poderia- gigantes que tinham anéis, É né? que você falou agora OVNI, a palavra OVNI. OVNI. É. Agora mudou, né? Não é mais OVNI. Mudou o nome. É objeto identificado agora. Ah, Não. objeto OVNI. O OVNI seria objeto voador não identificado. Muita gente vê objetos celestes e associa a OVNI porque não sabe o que está vendo. Por exemplo, a ISS, né? Ela dá para ver a olho nu. E ela é brilhante, muito brilhante, como Vênus, uma estrela... Uhum. Vênus é um planeta, Sim, mas é sim. conhecido como estrela d'alva, né? Que ela Sim. é um planeta bem brilhante e Você você Faz um consegue movimento. ver Os traços. e daqui a pouco... Não, você vê... É Vê como se- se você visse uma estrela Tipo, brilhante uma andando. estrela cadente. Ela não é tão rápida como a estrela cadente. Você vê uma estrela brilhante andando. Ah, mas E de repente ela some do nada. É porque o que? Bateu a luz do sol nela, e Exatamente. refletiu, aí deu naquele momento ali, Exatamente. então ela aparece e some. Satélite também. Tem alguns satélites que a gente consegue ver a olho nu. E eles somem do nada também. Então, a pessoa que não sabe o que está vendo... Opa! É só o E- pessoal que não sabe o que é ISS, aí é a Estação, É a Estação Espacial Internacional. Isso. E aí você acaba vendo esses objetos celestes que somem do nada, brilham. Alguns que o brilho aumenta e Daqui a diminui. pouco a gente tá vendo... Um balão, né? Daqui como uma estrela, o James Webb, né? Dá pra Então, ver o James Não dá pra Webb? ver por Não, causa então do tá que não muito bate a longe. luz, também não bate a luz do Ele sol. tá, pode. pô, caraca, você é um cara observador, cara. É, Não, e tá muito longe, Tá muito né? longe. Tá muito Longe longe. também, Mas é isso, a gente vê muitos objetos e às vezes a gente
Ainda Quem tem os quando não negócios do conhece. Elon Musk aí rodando aí, né? Nossa. Ah, isso é Né? poluição, é Né? poluição. É, Espacial. espacial. a gente pode falar disso aí agora, né? Poluição espacial. É, assim, Não cara. tem? Nossa. Fica, Sim, sim. A Constelação. vai um monte, É, assim, um do lado do outro. Assim, já tem 2000 e pouco já, Já né, tem dele. pouco. Em funcionamento, né? Fora os que foram desativados, então eles estão mantendo 2000 Fora, e pouco. fora os pirateados. É. tá aí. pirateado, gato, porque gato olha net. só, a ideia deles é botar 42 mil, tá? Caraca. 42 mil. Daqui a pouco a gente não consegue ver estrela, que tanto e negócio por vai estar... vez, e por vez eles mandam 60, 50, né? Elon Musk que tem alguma coisa muito séria contra os astrônomos. Tem. Mas atrapalha muito vocês isso aí? Até pra Não, quem fica na frente, né? É, É, a tendência... você tem... não se sabe o quanto vai atrapalhar, né? Mas essa constelação que ele tá falando aí é muita coisa, né? É. 42 mil é muita coisa. É muita coisa. Fora os que já estão colocando lá, porque a Amazon também coloca bastante, né? Tem outras empresas que também colocam, mas ele tá querendo bater o recorde. Isso aí, né? Pra Então, quê? E assim, pronto, outro dia a gente tava observando o Sol. E eu, fazendo a observação lá no Lá no teu observatório, lá no Renilópolis. observatório lá em Nilópolis tem um telescópio solar. E aí a gente estava observando e eu vi 3 satélites passando Uhum. na frente do Sol. E era dele. a gente não sabe, Aí mas daí não dá pra saber. Tá Isso aí provável. Tá escrito, Era um OVNI, né? Tava escrito- Objeto voador não identificado. Não tinha marca, não tava não, Não tava tinha- escrito Tesla. É. Mas assim, você via claramente assim, o formato do satélite Starlink. passando. Aí, Starlink, isso. É. Starlink. imagine Starlink é a isso. internet dele, né? Então, mas a Isso. empresa Mas é exatamente, faz parte do da Starlink. Faz SpaceX parte. lá, né? Faz Porque a parte. ideia, na verdade, é fazer uma conexão como se fosse a rede entre eles, Isso. para que Sim. chegue mais rapidamente. Porque até hoje a internet via cabo ainda é mais rápido. Então a internet que a gente tem, na verdade, ela passa debaixo do oceano, né? Passa. Muita gente não sabe disso, né? Sim. Acha que, na verdade, E a principal pelo fonte, espaço, se eu não me né? engano, dos Estados É. Unidos aqui. Na Isso, América do Sul. exato. E o que ele quer fazer, na verdade, é fazer com que isso tudo seja espacial, entendeu? Só que tem essa questão, né? Por exemplo, ela mesma falou que esse dia ela viu 3 seguindo. Eu tava lá nesse dia, né? Tava. A gente só não acreditou na hora porque a gente não conseguiu ver. Ela tava vendo tudo, mas... Mas daqui a pouco ele vai falar assim, não, para não prejudicar a vida dos meus amigos ima- astrônomos, eu vou montar uma SpaceX aqui para vocês irem para a Lua e de lá vocês fazem as suas Não duvido nada observações. futuramente. Não devido nada. Tem Assim, Lua e Marte, é. né? Marte também. É. Ele tá falando Tem. que vai para Marte aí. ele tá querendo ir. Tá querendo ir. Tá Tem, uma tem disputa aí cacife, tem cacife pra isso. Tem. Ah, Cacife. É um plano antigo, né? Não só dele, né? A própria Assim, NASA. o que eu acho... Fuga, na minha É, Plano de fuga. Onde foi? o que eu, Eu acho que também é, cara. o que eu acho mais legal que acontece, na década de, vamos dizer assim, 80, 70, né, teve aquela Guerra Fria, então era muita disputa entre Estados Unidos e União Soviética. União Soviética. Então, que teve até, vamos dizer assim, os Estados Unidos conseguiu ir para a Lua. Né? Sim. E hoje em dia é uma parada que não tem mais a ver, vamos dizer assim, entre um país e países, outro. Não tem tipo, nada a guerra ver. Acho que é meio que abriu espacial. algo para as empresas e Tem explorarem, uma né? disputa no sentido de você querer ser o primeiro, coisa e tal, mas não é mais aquela questão da Guerra Fria, né? Não, tem não mais é. a ver com isso. Tem- Né? acho que tem aquela a ver, na disputa verdade, de- com a disputa mais científica do que qualquer outra coisa, Talvez, sabe? acho que hoje é mais em relação ao Elon Musk, mais turismo espacial, talvez. O Elon Musk é mais essa questão É. mesmo, né? Mas Tem mais coisa- hoje em dia a ciência ela é muito mais colaborativa. É. Quando você pensa assim, as agências elas trabalham juntas. Então eu acho que Quando você faz um É o trabalho... ideal, né? É o ideal. Hoje em dia, quando você faz um trabalho científico, né, igual a gente está falando, a gente faz, por exemplo, tem um cara da Espanha, outro dos Estados Unidos, outro da Holanda, ou não sei o que lá. Então qualquer grupo que você pega de cientista vai ter gente de tudo que é lugar, da Índia, não sei o que lá, China, certo? Então, dificilmente não vai ter outro de outro país. O coisa e único tal. brasileiro Qualquer aí ao grupo, espaço foi o Marcos Ponte, né? isso. Isso. Que é o. É. Não sei se é o nosso ministro ainda, né? Porque depois a gente tentou enviar, né? Aí deu aquele acidente É. aqui, né? Aquela vez, né? É. Enfim, foi problemático, né? Aqui no Brasil, É. acho que tem alguns pontos ainda que tem lançamento de foguete, não tem? Tem lá no... Alcântara. Alcântara, Alcântara, é verdade. exatamente. Alcântara aqui no Rio? Não. Alcântara Não, aqui tá... Lá no norte. norte, na- Isso é o cara, Isso. não, é só o cara. Nossa Alcântara não. Nossa Alcântara tem outro tipo de lançamento. Esse não. Outro tipo. É onde? Rio Grande do Norte, né? Não, Por ali, acho que é né? na Amazônia, né? Alcântara. Rio Grande do Norte. Sei lá, algum... Eu não lembro qual é o estado, mas eu acho que é a Amazônia. Eu acho, é não pra tenho cima certeza. mesmo. Mas eu acho que Alcântara é por lá.
Eu acho legal, assim, eu acho o Brasil ter esses tipos de coisa, né? Porque Sim. eu acho que a gente sempre fica atrás, né? Infelizmente, a gente tá porque- sempre um passo atrás Mas é da porque grande não há evolução, investimento é. realmente em ciência. O pessoal às vezes chama de ciência dura, mas em ciência básica, tá? Uhum. Que é física, química. É, Porque é aquela coisa de que acha que tem que ter um retorno rápido. Não Essa é a tem, grande, essa é a não grande tem. questão. Não existe retorno rápido Não em tem. ciência, entendeu? Então, esse é o grande problema, né? E acha que é um dinheiro jogado fora, e não é. Tanto, tá aí os países ditos desenvolvidos, né? Quando entra numa crise, por exemplo, a primeira coisa que eles fazem é investir em ciência. Aqui a gente faz exatamente o contrário, entendeu? Corta a ciência. Corta a ciência. A primeira coisa é cortar a ciência e educação, né? Igual tá cortando, É. né? Então esse é o grande problema. Por isso que a gente não, por isso que a gente sempre fica um pouco atrás, né? Grandes cientistas a gente tem, né? Tanto é que para você trabalhar com ciência, você tem que ficar correndo atrás de grupos de fora, coisa e tal, né? Correndo atrás mesmo. E tem que ficar implorando, às vezes, dinheiro para verba, né? E a maioria das É. vezes, as verbas que nossos cientistas conseguem aqui, vem de fora, né? Algumas de Algumas fora, sim. mas tem bastante verba Mas tem também de daqui, dentro, é. só que tem os cortes. Não. É. Mas é muito complicado. A gente ia ter parte em um programa de um observatório que é o ELT, que é o Extreme Large Telescope, um telescópio que Uhum. já iniciou, né, a construção lá no Chile. E é o maior telescópio do mundo. Maior? Ah, tá. Maior Telescópio. que um telescópio daqui. Terrestre, Porque o James Webb é o maior No espacial, espaço. mas ele é menor do que esses terrestres, né? Os terrestres você- são maiores. Tem um terrestre maior. Maior, mas que, é. Ele não, mas não que- já tem maior, mas que tem um que vai ser construído que É. vai ser... Isso. Pronto, 40 metros de diâmetro. o Mas no espelho. Chile tem um diferencial vamos dizer assim, de visão espacial do que aqui no Brasil? Primeiro a altura, né? Porque Ah, o Chile é lá até as grandes montanhas, né? Tem... Porque os grandes telescópios ficam principalmente no Chile ou Havaí, né? Que são muito altos, né? E o ar é mais rarefeito, né? Que isso ajuda bastante. Fica longe da luminosidade, né? Também. Né? Então tem Fica no vários fatores. deserto, que Fica é no deserto, seco, lá, deserto não tem seco, umidade. vai ser na Atacama? É no Atacama. Atacama. A maioria fica lá. Pô, Caraca, maneiro. O céu do Chile é Mas, incomparável. mas eles são grandes, mas não chega a conseguir ver o que o James Webb vê, é isso? Eu não sei o quanto Dep- o ELT vai conseguir ver, porque É, ele ainda tem está sendo construído. eu acho que o EDT estão dizendo que vai ser melhor, mas eu não sei exatamente. Aí tem Talvez a esperar pra constelação ver. do Tem que Elon esperar pra ver. O problema é que o James Webb fica fora, né? Então ele não tem esse ele não risco, tem o né? problema. Aqui E ele a não gente pega vai luz ver nenhuma. passando a constelação. Essa é a grande da- vantagem dele. Ele tem um espelho menor, ele é o maior espacial, mas ele tem um espelho menor do que esse, mas só que ele tem São essa vários- vantagem. na verdade, A são vantagem de vários você não ter espelhinhos, né? atmosfera. Você não ter Isso. atmosfera facilita bastante. É uma né? colmeiazinha. São vários espelhinhos, né? Isso. O LT também, porque você não tem como fazer um espelho único, imagine, 40 metros. Não tem Entendeu? mesmo. Não tem. É o mesmo esquema do James Webb, são vários espelhos. E o Brasil ia ter 10%, ou era 30%. Ele ia ter uma parte desse telescópio. Pra poder usar. E ele teria que pagar 10 milhões, certo? É um consórcio de Uhum, vários países, sim. o país entraria com 10 milhões. Vamos falar que 10 milhões não é uma verba gigantesca. Para um país desse tamanho, ainda mais E de que a gente custo vê gastando- arrecadado. Pra você que gasta pra fazer reforma de um Maracanã superfaturado de 1 bilhão, 2 bilhões, então a tecnologia é muito maior, né, Sim. nesse caso. Com Então, certeza. nunca seja contra o futebol em si, sabe? Tipo assim, mas é um Eu absurdo, entendo sabe? pelo Você- superfaturamento. entendeu? Você Exato, tem relação entendeu? ao superfaturamento, É. do roubo que acontece. Isso, então, exato, entendeu? E aí você teve que decidiram não pagar. O Congresso. Exatamente decidiu por isso, não porque pagar. eles acham que é um dinheiro jogado fora, mas não é um dinheiro jogado fora. Essa é a questão. É difícil você conseguir explicar para as pessoas o quanto de benefício tecnológico você pode ter com isso. O quanto entendeu? a gente está O quanto de perdendo. retorno né? você tem. E Eu aí- converso também, às vezes, comigo e falo, pô, por que você gosta de... Porque eu gosto de astronomia, Sim. né? Agora. Pô, por que eu gosto disso, cara? Tem que pensar no que tá aqui no Brasil, tem gente passando fome, não sei o quê, você tá pensando lá na... Mas, pô, é importante, ciência é importante. Cara, tecnologias utilizadas na astronomia, principalmente na parte de detecção, né, detectores, porque o espelho ele coleta a imagem, mas essa imagem que ele coleta, essa luz que ele coleta, é enviada para um detector. Tecnologias utilizadas nesses detectores estão sendo utilizadas na medicina, Sim, exato. Também. entendeu? Justamente na parte de imaginamento, ou seja, de tomografia, de exames clínicos. Então,
a astronomia é uma das ciências que está no limite da tecnologia. Que normalmente tem que se criar tecnologia nova Para aquilo ali. para uma demanda da astronomia. E essa tecnologia, eventualmente, é utilizada no nosso dia a dia. Mas vai explicar isso para a sociedade. Não tem como explicar. Infelizmente, a sociedade vai pensar em outra coisa, vai ver... Sempre pensa no nosso problema, vamos dizer assim, no problema pessoal deles, né? Provavelmente, o monociclo saiu de alguma coisa que foi construída para... Com certeza. Aconteceu. Com certeza o monociclo do Bruce aconteceu. É porque a galera não sabe, mas o Bruce ele vem de monociclo De Botafogo. de Botafogo. É tipo Pegando um hoverboard, petróleo. né? Hoverboard, só que é um monociclo. Né? Porque tem o... Vem voando, né? giroscópio dentro que faz ele ficar em pé. Tem isso, né? Dele ficar em pé, né? Ele Para fica ter o retinho. equilíbrio. Para ter o equilíbrio, né? Porque se eu desligo ele cai para frente. Quando eu ligo ele tá ali. E se eu tento virar ele para frente, ele acelera direto. Entendeu? E aí é o tal do giroscópio lá dentro que faz esse negócio funcionar. Eu não faço ideia de como é que é. Mas talvez não tenha a ver nada com... Não, com física, com certeza com tem física a ver. tem. Física tem a ver, com certeza. E também, vamos lá, filmes, né? Que temos aí, tem uns vários filmes filmes aí que são Interestelar. O cara tem outro que ele foi para Marte lá, né? Perdidos em Marte. Vocês acham que, tipo, esse lance, o Interestelar, por exemplo, não sei se vocês assistiram. Interestelar. Não, Aquele que ele viaja e depois, quando ele volta. Com Sandra Bullock. Que ela... que eu acho que fica. Com Sandra Bullock, não é? Que o tempo não passa. Esse é com a Anne Hathaway e com o Matthew McConaughey. É que eu acho que ele tem o lance do buraco negro, não é? Buraco de minhoca e buraco negro também. Buraco negro, aí quando ele volta, a filha dele estava mais velha que ele, é isso? Isso, né? Que a filha dele já estava mais velha quando ele voltou. Como é que funciona esse lance aí? Tipo, o cara viajar e depois voltar, Aí questão tem a do ver com a espaço-tempo. relatividade, Né? né? Relatividade. Mas Que é possível, é viável? Já tem alguma comprovação? Não, Existem isso aí é testes. possível. Isso Existem é possível. testes terrestres, né? Não tem um negócio que gira lá com a velocidade que o é o CERN. acelerador de partículas. Então, O CERN faz parte, né? E aí? Eu tenho um professor que faz parte do CERN aqui do Rio, né? Que tem aqui acho que na URCA, né? Acho que é a sede deles aqui no Rio, na URCA. Ele chegou até a ir lá para Genebra, eu acho, na Suíça, algo parecido com isso, que fica, se eu não me engano, fica entre a Suíça e a França ali. Isso. Aí ele foi até para lá. A questão dessa questão da viagem do tempo é teórica. Sim. Aí não tem experimentação. Mas o que ele está falando ali, acho que é a questão também dos irmãos gêmeos. Lembra? Sim, então. É teórica. Mas essa não é viagem. Não, mas aí não é tão... É teórico porque, na verdade, a gente não consegue ainda viajar próximo da velocidade da luz. Essa é a questão. A gente não tem equipamento ainda para isso. Né? Mas tem um equipamento que consegue a gente medir os consegue milissegundos e ver que um a gente tá mais consegue rápido fazer que o com partículas, esse tipo de coisa, né? Mas com a gente assim, a gente não consegue ainda, né? Em breve. Macroscópico ainda não, né? Mas apesar de que tem estrelas que viajam a parte de velocidade da luz, né? Então, não sei se exatamente teria um efeito assim, né? Estrelas girando ao redor da nossa galáxia. A questão é que, assim, você tem o paradoxo dos gêmeos, Isso, né? Que isso. seria essa ideia de um irmão ficar na Terra e o outro viaja à velocidade da luz e quando volta... ele tá em idade diferente. Tá um mais velho que o outro. Exatamente. Então, mas isso não é bem teórico. Na verdade, é que a gente não consegue fazer isso. Não consegue colocar uma pessoa para viajar Agora, na velocidade da luz. o difícil seria você voltar no tempo. Aí, realmente... Para frente... Na frente é possível, entre aspas. Entre aspas, Isso. Mas para trás é difícil. Isso. Pra mas trás tem esse existem, lance de você tirar... Se tiver alguém tirando foto lá... você tirar uma foto, ele vai ver os dinossauros. É porque a gente aqui. só enxerga o passado. Então. Vocês agora estão enxergando o passado. Porque, veja, você só me enxerga porque a luz bate em mim, reflete e chega ao seu olho. Isso tem uma velocidade, então demora um tempo para chegar no seu olho. Verdade. Só que a luz é muito rápida. Por exemplo, a gente vê a Lua há 1 segundo atrás. A Lua está a 1 segundo luz da gente. Há 1 segundo? Há 1 segundo atrás. Então, sempre que você está vendo a Lua, você está vendo ela como ela estava há 1 segundo. Quando você está vendo o Sol, você está vendo como ele estava há 8 minutos. Caraca.
Então você está sempre enxergando o passado. Mas é pouco também, essa velocidade da luz aí tá muito rápida, né? Mas é 8 minutos. 8 cara. minutos? Muitas estrelas que a gente vê já morreram. Já morreram. Já morreram. Já morreram. Na Sim. verdade, o brilho que a gente já vê aqui é, vamos dizer assim, é da explosão dela. Não chega a ser disso. A estrela, ela tem vários finais, né? Ela, Então, O pessoal tá rindo ali, tem alguma piadinha ali, É uma mano. piadinha do Bruce ali, com certeza. Ignora, completamente. É. a estrela ela pode morrer, né, num evento de supernova. Ela pode virar uma nebulosa planetária, né? Virar uma gigante vermelha. uma anã branca, né? E ficar uma ana branca lá no É centro. porque tem a nebulosa planetária e depois fica a anã branca. Né? Isso. Como assim, não branco? Porque Desculpa. isso depende da massa, né? Por exemplo, tá falando supernova, se for uma estrela muito massiva, vamos supor, 20, 30, 40 massas solares, né? Uma Ela estrela explode. muito massiva, ela vai ser um evento muito mais catastrófico. A gente não é bem um explodir, mas a gente fala explodir, mas é um evento muito catastrófico, né? É o que a gente chama de supernova, né? É um evento, na verdade, supernova. Mas é ela sozinha, com ela ela mesma. sozinha, ela com Ela ela com ela mesma, mesma. ela com ela mesma. Ou seja, poderia acontecer com a Terra se tivesse um lance desse. E a Se gente não tivesse estaria uma sabendo, estrela né? Se tivesse uma grande. estrela grande, né? Só que a nossa estrela é a estrela massiva, anã, assim. né? Ela é a estrela anã. Ah, então tá bom. Então ela é a estrela. O final da vida dela vai ser exatamente o que ela falou, né? Ela Você vai vai ter virar a uma nebulosa gigante planetária vermelha. que vai sobrar no uma- meio lá uma anã branca, né? Uma anã Isso. branca. Né? Aí, como vamos dizer assim, a nossa estrela, que é o Sol, vai se apagar. Daqui a 4,5. Não, ela não vai se apagar. Ela vai se transformar em outra coisa. É que assim, como ela é uma estrela pequena, ela está consumindo os elementos químicos dela. Aí ela vai ela consome o hidrogênio, depois ela vai consumir hélio. Aí ela vai consumindo até chegar ao carbono. O que é consumir? Na verdade, eles se fundem e formam outra coisa, né? O que acontece é, o hidrogênio está sendo fundido e ele se transforma em hélio. Aí depois o hélio vai ser fundido, vai se transformar em outra coisa. Aí quando chega ali perto do carbono, ela não aguenta. Porque tem uma coisa na estrela que é assim, quando ela está estável, como é essa fase agora de sequência principal, o que é que está acontecendo? Você tem a gravidade puxando para dentro e você tem a pressão de radiação empurrando para Pra fora. O que é essa pressão de radiação? Quando o hidrogênio ele se funde, é uma reação muito violenta, que libera uma energia muito grande. Que está Que empurra- acontecendo agora. Isso está acontecendo agora. Que empurraria a matéria da estrela para fora. Só que aí você tem a gravidade puxando. E isso está meio que em equilíbrio. Quando o hidrogênio vai acabando e você vai fazendo isso com elementos mais pesados, essa pressão de radiação começa a ser mais forte. A reação é mais violenta. A gravidade não vai conseguir. Exatamente. empurrar pra Quando dentro. chega ali no carbono, não vai mais aguentar. E aí ela vai se expandir. Expandir. E você falou que tem uma data pra isso aí? Daqui a Não. 4,5, aproximadamente 4,5 bilhões de mais ou anos. menos o Sol como se estivesse na anota aí. metade da Anota idade. aí para não ter problema, né? Vou avisar meu bisneto, né? Desligar o fogão daqui a... Tem que marcar isso aí, que agora eu fiquei preocupado, cara. Lá não vai ter Fiquei fogão, não. Não precisa mais não. Não, até lá a gente já tá em Marte, mas ferrou. Vai dar no mesmo, Vai né? dando mesmo. Se a gente ficar dentro do sistema solar, vai dando mesmo. Aí ela se expandiria. Tem uma teoria, né? Porque isso são cálculos. Ela pode engolir a Terra nessa expansão, ou ela pode expulsar a Terra. Pô, E é jogar melhor ela pra expulsar, outro, né, tipo, pô? jogar pra ela pra um outro Pô, sistema. Mas se É, jogar pra pra outro mais sistema vai dar distante. problema do mesmo jeito. Só o movimento, né? Não, e só a questão do Sol acabar já era, velho. Depende para outro sistema. Seria jogado mais para fora, né? E eu continuaria fazendo parte do mesmo sistema, só que você ficaria numa órbita órbita mais mais distante, Então, no entendeu? caso, a gente morria congelado. Seria quase... Como Poderia a ser uma estrela salvação, também... mas talvez não seja. né? É. Talvez não Porque a seja. gente morria congelado porque a gente não vai ter o calor do sol. ali. Não, porque a estrela ela vai continuar durante um tempo ali, só que ela vai virar uma gigante vermelha. Essa expansão do material dela, o material vai estar quente ali. Ah, Mas aí a gente tem que ver a proporção, porque a Terra está numa zona que a gente chama de... conforto. Isso. Uma zona Mas de qualquer confortável. forma vai esfriar um pouco, porque a superfície do Sol também vai... Vai- porque como é, você vai vai ficar pra mais gigante rarefeita. vermelho, Você acaba não vai ficando mais conseguir ir pra praia, tomar aquele banho, Isso. aquele mergulho lá na Que praia. bom, Isso aí pelo não vai- menos aí vai lá. não vai ter, a poluição não vai ajudar a gente.
A chance de sobreviver é mínima um evento desse. Mas, gente, Com daqui a certeza, com 4,5 certeza. bilhões de Só vai anos, tá tudo sobreviver- certo. Só vai sobreviver. É milhões ou bilhões? Bilhões. Bilhões. Ah, então ainda tem mais um tempinho. É. Né? Tem- Melhorou, Só melhorou. vai, só vai sobreviver aqueles bichinhos lá e O as baratas. tardígrado. O tardígrado. Esse aí. E as baratas. O tardígrado. Eu tenho uma dúvida. O Fala aí. quão densa, ou o que é necessário para uma estrela, quando morrer, tornar-se um buraco negro? Então tem que ser muito massiva, né? Aí Não sei se o pessoal escutou. Será que o pessoal tem que ser- escutou? Então, tem que ser uma estrela muito massiva, né? Então você tem dois, acho que 20 massas solares, por exemplo. No final ia ser uma supernova, né? Só que você tem no final uma estrela de nêutrons, que a gente chama de nêutrons, tá? Então, basicamente formado por nêutrons. Se for muito mais massiva que isso, tem um limite, eu não lembro exatamente qual, mas é muito massiva, aí você pode, no final, ter um buraco negro, tá? Que aí o que acontece? O núcleo, né, basicamente, ele vai se encolher, tá? Se você tem uma densidade necessária para que você... Tem uma densidade na qual, né, a matéria vai se comprimir a tal ponto de que fique muito denso, né? E isso torne um buraco negro. Aí nada escapa dele, né? Nem luz, nem nada. Certo? Então depende muito da massa da estrela, né? Existe uma massa tal, 20 massas solares, 30 massas solares, que você vai para uma estrela de nêutrons. Se for muito mais massivo que isso, você pode chegar a ter um buraco negro central. Resumindo. Vai sobrar ali no centro. Ninguém vai sobreviver. É. Não adianta. Sendo buraco negro, sendo a outra. Ninguém vai sobreviver, irmão. Qualquer evento, na verdade, pra gente seria um pouco trágico. Mas logicamente, as estrelas massivas são muito mais, né, muito mais catastróficas do que uma estrela anã como a nossa. Tem uma possibilidade de a gente chegar mais próximo do Sol ou a Terra se afastar um pouco mais do Sol ao decorrer dos anos, ou isso não é possível? Só nesse evento, só na questão. Só nesse tipo de Acho evento, que né? só. Mas hoje, no movimento que faz, Hoje não, ele hoje aparentemente não. tá tranquilo. A gente tem um afastamento da Lua. Isso. A Lua está saindo um pouco mais da nossa órbita? Ou não? Isso. Isso aí vai causar Ela o se quê? afasta Vai 4 aumentar- centímetros por ano. Vai aumentar a maré? O que acontece com isso? Vai diminuir Se a gente a maré, perder a né? Lua, vai Vai diminuir. diminuir. Não, Maré, tá, Porque a maré seria está um... diretamente relacionada com Quando a Lua está mais próxima da Terra, a maré Seria uma confusão Conforme a vai se questão afastando, da vai maré. diminuindo. vai né? diminuindo a maré. Nós achamos que esse afastamento é bem lento, né? Mas se... daqui a Mas algum tempo não é vai só ter uma luz. diminuição da maré, você É. teria uma confusão. Você poderia ter, sei lá, tsunamis. É muito confuso, porque a maré toda ela Sim, depende da não Lua. sabe, né? Não sabe Cara, eu vou isso. te falar, tem um filme chinês muito doido, cara. Não sei se você já viu. Começou, Yuri. Os caras colocam na Terra um monte de foguete ao contrário, assim, e move a Terra, cara. Eles fazem a Terra, eu acho que é a Terra flutuante, sei lá, alguma coisa assim. Que eles tinham que movimentar a Terra porque ia colidir com não sei o quê, em vez de Quer dizer, tirar... é mais fácil tirar o... Mas Armagedon. Não, eles- Armagedon. vamos colocar a Terra, mover a terra. vamos né? mover a Aí é uma Terra. referência que eu conheço, Armagedon. Armagedon. Aí eles movem, Filmaço. eles vão andando com a Terra. Mas o primeiro Superman, né? Lembra disso? É, ele Ao contrário à Terra, pra poder voltar o tempo. Verdade, então. é isso aí. Já temos o Batman aqui, só falta o Superman, né? Ele foi lá e salvou a Lois Lane, depois voltou novamente. Alguém tira Tá ele bom, daqui, é por nóis. favor. Ele mandou uma piada igual a tua, Bruce. É a Lois Lane mesmo? Agora eu tô esquecendo. É Lois Lane, É Lois Lois Lane. Lane. É isso mesmo. Cara, eu acho que essa parada é muito doida, né? A gente tá... tem uma pergunta, assim, que eu acho que provavelmente vocês possam até responder, tá? Assim, eu falei um pouco que o homem foi pra Lua e tal. E por que não houve essa volta pra Lua? É porque não tinha mais o que fazer lá. Porque o que eu... Mas é verdade, tá aí. Não, mas não é isso não, não é isso não. Não, foi mal. Olha só. É que na Tava falando, verdade, tinha na verdade, praia, assim, pô, porque não o tinha gasto é Vamos muito fazer grande, entendeu? O Não, eu gasto, sei que o gasto é muito grande. Então, tipo assim, chegou um momento que não tinha mais... Vou falar com mais calma. Não tinha mais realmente o que fazer lá, entendeu? Porque, tipo assim, o gasto é muito grande e não tinha por que mandar mais pra lá. Então, essas missões Apollo, né, acabou com o tempo, né? Agora que eles estão pensando em voltar novamente pra lá, entendeu? Aí vai Mas estar lá a é- bandeira dos Estados Unidos mexendo Sim. lá. Isso. Porque também agora tem a mexendo China. não. a Não vai China- mexer. É verdade ou mito, né? Porque tem um... Tem um pessoal que fala aí pessoal que, tá- a, foi... bandeira, a bandeira tá lá tremulando. Tem uma Não galera é que falou que foi verdade, né? Steven Spielberg, né? É. Não, É porque essa... Não, acho que foi o Kubrick. Kubrick.
Porque se é uma estrela da bandeira triângulo, que na verdade qualquer balanço que você fizer lá, ela vai continuar Vai balançando. continuar balançando. Vai continuar balançando, entendeu? Então, ela E na mantém. verdade, o que acontece, aí fala que tá. Eles põem uma haste, não sei se vocês perceberam que a bandeira tem uma haste aqui também. Tem, Então, tem, é. Eles colocaram aquela haste ali, entendeu? Sim, Então sim. fica Por isso que balançando ela aqui embaixo. Se balançou você aí, né? balançar um pouquinho, como não tem atmosfera, né? Vai tender. Você não Aham. tem atrito, né? Igual como você pega um objeto e joga, né? Se não tiver atrito nenhum, ele vai continuar aquele movimento, né? Entendi. Né? É porque assim, Então é isso. é porque naquela época era por causa da Guerra Fria, né? Tinha uma disputa muito grande. Sim. Tinha, Aí além da Guerra Fria, teve a guerra, vamos dizer assim, a guerra espacial. Quem vai chegar até a Lua? Porque Então. a União Soviética ela já tinha ganhado a primeira batalha, que era botar o homem no espaço. Então, isso aí já tinha, então ele pisou no calo dos Estados Unidos. Então eles tinham que mandar, Alguém tinha que pra fazer algum algo lugar. diferente. Então, tinha que fazer algo diferente além de mandar para o espaço. Né? E foi exatamente pisar na Lua. Ah, entendi. Mas então, falam muito, não sei se é real aí, a questão do cinturão de Van Halen. Tem isso aí mesmo? Existe? A Van De Halen radiação. seria... sim, isso tem a ver com o campo eletromagnético da Terra. Que seria impossível de passar por esse cinturão, Mas porque já a passou, radiação... Então, não, tô falando, o que falam, sim, sim, sim. que se você passasse entendi. desse cinturão aí, Sim. que você não sobreviveria, que teria não, uma radiação não. absurda. Mas tem uma radiação realmente complicada, que você tem os raios cósmicos, né? Essas coisas assim. E os próprios astronautas, eles sofrem com isso, tá? Eu não Então, sabia que tinha algo desse tipo. Porque é uma radiação que vem principalmente do Sol e também de outros astros, né? Que são elétrons muito carregados, elétrons e, enfim, partículas muito carregadas que passam, né, pelo nosso corpo. E né, não, o tempo tu todo. não sente nada, né? Oi? Mas qual é o efeito Mas colateral? isso tem alguns efeitos, né? Mas eu não sei exatamente... a longo prazo, né? Eu não sei exatamente se seria cancerígeno ou não lembro. Eu sei Deve que, ser assim, um- os astronautas, eles têm muito problemas ósseos. Você tem a questão da radiação. É uma exposição radioativa muito grande que Porque a pode atmosfera culminar bastante lá- em câncer, em outras doenças. Você pode ter uma mutação genética, genética não, celular por causa disso e ter alguma doença. Mas também tem a questão da gravidade. É muito ruim para o espaço, né? Eu nunca tive esse sonho de ser astronauta. Graças a Deus. Porque os astronautas, eles acabam tendo muitas doenças ósseas por causa da questão da gravidade. Você, além de ter a exposição radioativa, você tem a questão de você estar numa gravidade muito menor. E isso faz você ter alguns problemas, literalmente, ósseos. Então, quando chega na Terra, eles desenvolvem muitas doenças dessa natureza. Então, não vale a pena. Esse é um dos maiores problemas de mandar para Marte. Então, eles pensam muito com relação a isso. Né? Porque vai ser pior, né? daqui até ali já é complicado. Então, Imagina, aumenta, Marte é bem né? mais longe, Como né? se Bem tivesse mais Então, longe. por isso que deve manda os robozinhos. Exatamente, Isso. Isso. O robozinho fica tranquilão, né? Não sente Uhum. nada. Eles têm pensado bastante sobre isso, realmente. Né? Essa questão, eu acho que essa é a questão mais complicada agora para eles, né? Como é que eles vão lidar com essa questão, né? Talvez Porque é muito tempo. pra Talvez gente voltar. mudando a nave, né? Botando alguma proteção para isso. Isso, Talvez algo parecido com isso. Ou sempre manter a nave tentar trazer para a gravidade que a Terra tem, né? É possível isso? É Assim, possível? fisicamente, eu acho que não. Como assim? Não, deixar a Fazer gravidade... a gravidade da nave ser igual à da Terra. Não. Não é Não. possível. Não, porque a gravidade basicamente depende de massa, basicamente, entendeu? Então, Não, você faz uma nave que tem Não, a porque sua você própria gravidade. É ali, porque né? você Não consegue. mas se, por exemplo, aqui... Mas aí... então, vamos lá. Não, porque dá. você. Você pode criar o planeta. mas olha Boa, né? Aí, Aí é mais fácil botar os foguetinhos na Terra e... é por isso que os chineses Vamos lá. pensaram nisso, pô. Eu falei. Vamos para a gravitação, então. Vamos lá. Então, agora é sério. Quaisquer dois objetos que tenha massa, qualquer objeto que tenha massa, você tem gravidade, entendeu? Você tem um campo gravitacional gerado por ele. Então, por exemplo, eu posso afirmar para vocês, né, que essas duas canecas aqui, elas se atraem. Porque essa que tem massa, ela também tem. Uhum. Então, a lei da gravitação de Newton, na verdade, não vale só para planetas e outros objetos. Vale também para quaisquer dois objetos, entendeu? Sobreposta pela gravidade da Terra. Só que a massa da Terra é muito maior. Então, você não vai perceber isso aqui se afastando Se nunca, repelir né? ou algo Então, parecido. a única coisa que você vai perceber é eles caindo, né? Entendi. Então, agora, o planeta, a nave, ela vai ter uma massa muito menor do que os corpos, por exemplo, a Terra, né? O Sol, o próprio Sol, né?
Júpiter, por exemplo, ele vai ter a atração dele vai ser com relação a esses objetos, entendeu? Entendi. É porque Então a massa dele não vai ser suficiente para poder gerar um campo gravitacional, entendeu? Porque depende realmente da massa. Entendi. É porque eu fiz esse tipo de pergunta porque a gente consegue simular uma gravidade zero, né? Vamos dizer assim. É porque Então- você só viaja Quando você faz esse cai, movimento, aí você faz o tem que fazer movimento. contra, né? Então, Exato. você É consegue por isso que você simular. faz a simulação. Porque, então, isso é uma coisa que eu sou um cara que luto contra a gravidade zero, tá? Por quê? Sim. Porque, no fundo, não existe uma gravidade zero. Tá? Porque você escuta isso o tempo todo, né, na TV, né, com isso e tal, mas a gravidade zero não existe. Porque se você para pra pensar, o que é você entrar em órbita? Você já parou pra pensar nisso? O que seria entrar em órbita? Basicamente, Mas eu vou poder estar com capacete? vai poder estar. Então tá Então, tranquilo. vamos lá. Mas imagina o seguinte, você sobe em cima você sobe a montanha mais alta do planeta, né? Vamos lá, Everest, você tá no Everest, né? Tá frio. Agora, desconsidera que você tem a resistência do ar, tá? Vamos fazer isso, né? Você joga uma pedra, né? Joga uma pedra. Aí vai cair, a pedra vai cair no chão, não vai? Vai. Agora joga ela um pouco mais longe. Ela vai cair um pouco mais longe, mas só que a Terra é curva, não é? Sim. Né? A Terra é curva. Joga mais longe ainda. Tem gente que fala que não é, mas Pois é, vamos supor que seja, né? Aí você faz o seguinte. Você joga. Aí você vai jogar ela. Não, pra não chatear o pessoal da Terra planetária. Aí você joga ela mais longe, ou seja, ela vai entrar na curvatura da Terra, né? Vai cair aqui atrás. Sim. Vai chegar um momento que você vai jogar tão forte que ela vai passar direto da Terra. Certo? Então, na verdade, é você verdade, entrar é. em órbita é o mesmo que você estiver caindo, tá? E então cara, você tá verdade. passando Agora- direto da Terra. Só que Né? você tá falhando em cair. Tá falhando, Tá cair. falhando, é. Exatamente, Exatamente. perfeito isso aí. Tá falhando cair. Então, na verdade, você sempre vai ter uma gravidade envolvida, entendeu? Então, o efeito que o pessoal fala de gravidade zero, na verdade, é o efeito de queda. Então por isso que tem que ser redondo. Porque senão não cairia nesse sentido que você tá falando. Tipo, se você tacar e ele começar a cair em órbita, ele Ele vai vai cair em começar a órbita, girar. exatamente, O satélite só consegue se manter ali porque a Terra realmente é Isso, esférica. é. Senão cairia, né? Se fosse Exato. terra plana, ia cair sim. Exato, aí, tá vendo? Uma boa explicação para o terraplanista que está assistindo aqui Ah, o nossos Panorama amigos Podcast. Né? Não fique chateado. Não fica. Mas a A gente explicação foi ama os boa. terraplanistas. É que o Aí, terraplanista também fala- então esse é um tipo de coisa que eu luto contra, porque isso fala muito, gravidade zero. Então, tanto é que quando o astronauta ele vai treinar na gravidade, vai se acostumar ao corpo, você sobe com um avião, né? E esse avião cai de banguela mesmo, cai lá de cima. Então isso aí vai ter a mesma sensação, né, nessa queda de quando ele está, por exemplo, na estação espacial, né, flutuando. Esse flutuando, na verdade, significa que você está caindo junto com a nave, entendeu? Uhum. Cara, é muito doido, cara. Então, só que o pessoal costumou chamar isso de gravidade zero, entendeu? Só que no universo dificilmente você vai encontrar um ponto que tem gravidade zero. Se você parar pra pensar, por exemplo, a Terra, ela só tá girando ao redor do Sol porque tem uma gravidade ali. Então, não tem como você realmente escapar de uma gravidade, entendeu? A Lua também é a mesma coisa. A Lua tem esse movimento de rotação. Então ela tá Ou seja, sempre caindo. Ela tá sempre Tá caindo sempre na caindo. Terra. Então a E Terra passa também tá direto. sempre caindo em consideração ao Sol. Ao Sol, exatamente. Exatamente. Você E o- sai de e uma a- gravidade é. para entrar em outra. E o Sol e as estrelas, você olha a galáxia, né? Você tá todas elas Tá girando ao caindo redor do dentro centro da da galáxia. galáxia, entendeu? Tá todo mundo caindo. Todo mundo Todo mundo caindo. caindo. Então, isso tudo tem a ver com... Queda livre! Todo mundo Tem a ver falhando. com órbita, entendeu? Então, a órbita é basicamente isso. Você tá caindo, né? Você tem uma massa e você tá passando direto o tempo todo, né? Caraca, mulher. Então a gente tá caindo. A gente Tá caindo, Tá tá caindo. caindo. Tá na Terra, tá caindo. O que faz a gente Tá que não nem o Vasco, cair, né? Tá de que nem o fato, Vasco. Tá igual o Vasco. Não, Tá. tô brincando, tô brincando. O que faz vai a cair, gente, não, vai a cair. gente não ter sucesso em cair Exato. é a nossa velocidade. Ah, Aí você tem uma velocidade bem específica, né? Se você tiver uma velocidade um pouco maior que isso, você vai escapar. E se você tiver Se uma você tiver velocidade menor, você vai cai. cair, definitivamente você vai cair. Tem uma Entendeu? explicação legal que tem no vídeo. Tem vídeo do YouTube que vocês botam tipo um elástico, Ah, aí colocam isso. uma bola, é um tecido Isso, assim, aí isso. colocam uma bola de boliche e vai tocando bolinhas de gude em volta. Sim, Isso, sim. Isso. Aí vai exatamente. ficar fazendo assim, isso seria a órbita, né? Isso, exatamente. exatamente. exatamente, Natan. Perfeito. Pra caralho. Exatamente, Natan. Exatamente, Nathan. É, assim, a gente tava conversando muito também nos bastidores, né, aqui antes de a gente começar aqui a gravação, sobre buraco de minhoca.
Eu não sou um especialista, não, mas... Mas buraco de minhoca, assim, pelos estudos, há uma possibilidade. Sim. É porque, na verdade, é como se você supôs... Você pode supor que você tem uma dobra no espaço, né? Então, o espaço é como se... Imagina um espaço faça uma curva, né? Então, se você fosse seguir em linha reta, na verdade, não seria em linha reta, né? Você faria esse caminho aqui, né? Então, o buraco de minhoca, na verdade, né? Você teria como se fosse um atalho, né? Você tá aqui... É como se você te cravar aqui e sair no Japão. Exato. Exatamente isso, entendeu? Logicamente, isso aqui é um argumento muito por cima, né, do que realmente o pessoal estuda com relação a isso. Tem muita matemática envolvida nisso, então, né, eu não sou muito, né, muito na minha área, mas é basicamente isso. Você tem uma curvatura aqui no espaço, né, e você tem um caminho aqui que você faz um percurso mais curto. É basicamente isso, né? Aí existe o pessoal que fala que você poderia usar os buracos negros como um buraco de minhoca, coisa e tal. Aí tem toda uma matemática aí pesada que o pessoal tenta explicar isso, né? Eu quero ver você entrando no buraco negro, né? Uma coisa é você ter um argumento matemático para isso. A outra coisa é você realmente mostrar, né? Porque você tem muitas hipóteses, né? Mas você tem que mostrar isso, né? Experimentalmente. Você tem que olhar realmente, observar realmente isso, né? Até agora isso não ocorreu. Cara, é muito doideira, né? Assim, tem... É porque é verdade, cara. Você tem que estudar muito, cara, pra tu muito, entender cara. esse lance todo aí. Eu, por exemplo, aqui... Tá perdido aí. Não, agora não Agora, mais. não, essa explicação dele de tacar a bolinha mais distante atrás, cara, foi revolucionário na minha cabeça aqui, sabe? Não, eu sempre explico isso pros alunos. Cara, foi pra muito poder dar essa diferente, ideia, entendeu? Porque é um tipo de coisa que eu luto contra, porque essa questão da gravidade zero realmente não tem. Então, porque isso não faz sentido, né? Porque se fosse gravidade... Imagina, se você tá lá no espaço, o cara... Aqui tá a Terra, né? Você imagina que a estação espacial está um pouco acima, está 400 e poucos quilômetros, um pouco mais acima que isso, né? Em cima da estratosfera ali. Pô, isso aqui, com relação à Lua, é muito próximo. A Lua está muito mais longe que isso. Se não tivesse gravidade, a Lua ia embora. É verdade. E a Lua está bem mais longe do que a estação espacial, entendeu? Então, na verdade, não é esse argumento. Na verdade, é que a gente cai. Na verdade, foi exatamente isso que o Newton percebeu. Porque quando ele olhou para... Você fala muito aquela questão da maçã, né? Caiu na cabeça dele. Não sabe se é muito verdade, mas a verdade é o seguinte, que ele perguntou assim, se isso aqui cai, por que a Lua não cai? Foi uma pergunta mais ou menos assim que ele fez. Então, porque até então, né, você tratava o que acontecia na Terra e o que acontecia no espaço como se fossem duas físicas totalmente diferentes. Ele foi mostrar que não, que a física era a mesma, entendeu? Então, os objetos que caem aqui caem da mesma forma que a Lua está caindo também, entendeu? E que a Terra está caindo ao redor do Sol. Então, por isso que é chamado de lei da gravitação universal, porque serve para tudo, né? Qualquer coisa que tenha massa. Caraca. Assim, eu tava completamente perdido no espaço. Agora eu tô dentro no espaço aí, hein? Papo maneiro. Tô sabendo aí legal, hein? Sabendo legal, hein? Vamos estudar, cara. Tem que estudar mais. Bastante. Isso daí eu realmente tenho que estudar bastante. E vocês, então, de volta com o Universo em Curso, né? A Isso. partir de amanhã, postando vídeo. Seu Rafael aqui, né? Tem que voltar. Não é E isso? também eu acho legal também falar sobre o lance da Lua, né? Que tem como que é que a Lua passa em frente ao Sol, da eclipse lunar, essas coisas também é legal. Tu fala muito de comentar. A questão é que a Lua, ela tem uma órbita, né, que é inclinada. Ela não é uma órbita... Não é um plano retinho. Ela tem uma inclinação com relação à Terra. Por isso que a gente não tem eclipse sempre, né? Sim. Certinho. Ele não tem um... E também nem em todo lugar a gente consegue ver o eclipse total. Isso, porque depende... você tem uma zona chamada umbra e penumbra. O que acontece? Quando a Lua ela passa em frente... O que é o eclipse, né? Você tem o eclipse lunar, né? É uma ocultação que você tem do Sol. Você está com o Sol na frente a Lua e depois a Terra. Uhum. E aí faz essa sombra na Terra. Então vai ser só naquele lugar... Naquela faixinha. Isso, que é um conezinho que faz. Então você tem uma zona que é... a umbra, que é onde tá, que é o eclipse total, e você tem a penumbra, que é a zona que está com um pouquinho menos de luz. A gente teve há pouco tempo. A gente conseguiu ver daqui do Brasil, eu acho. Isso. O que a gente viu, acho que recentemente não foi o... É porque eu estava falando da ocultação do Sol, né? O que a gente viu foi o lunar, que aí já é assim. É um esquema que você tem o Sol, a Terra e a Lua.
Então, a Terra esconde a Lua, entendeu? A Lua passa na sombra da Terra. Então você vê Isso aí. a lua Na escura. verdade, isso? a Isso, Lua, isso. na verdade, ela perde a luz do Sol. Do sol. Isso, Aí você fica isso. preto, fica um negócio escuro. Isso. Aí, isso é o eclipse lunar. O solar, que Que a pode Lua chamar passa de- na frente do Sol. A Lua passa na frente do Sol. Ah, legal, legal. E também, acho que eu também queria perguntar um negócio sobre o cometa Halley, né? Que sempre passa aqui na Terra de 100 anos, né? Ele É, vai sem passar, eu anos, acho que eu né? vou estar com 70 e É, poucos tá, anos. pô. quando- Só pra não perder o negócio da gravidade, Hum. quando a gente estica um fio, Ih. ele, assim, a gente dá força e chega um ponto que ele arrebenta. Sim. Mas antes dele arrebentar, ele sempre tá curvo, né? Não dá pra deixar reto, a não ser que seja numa distância muito pequena. Né? Eu tô viajando aqui. Tá viajando, Tá mesmo. viajando. Tá viajando, já percebi aqui. Mas se vocês prestarem atenção, né? Quando a gente estica um fio, ele nunca fica reto, É só extremamente reto. você percebe isso muito claramente no fio de poste. Por É. mais que você estique ele, né, você tem a barriga exatamente por causa da massa do próprio fio. Que... Porque Mas tem fala- a Terra tá atraindo, né? Mas falam também que É. isso daí às vezes, assim, tem muito por causa da massa, realmente da massa, né? Mas tem muito também que eles deixam de propósito. Também. Por Pra- causa atenção. por causa parece do sol, sei lá, faz Não, o calor sim, em também, cima dele. também. Sim, E faz você a- expande e É. você contrai, porque Sim. com o calor expande e o se frio você pegar contrai. qualquer corda, Mas se você tentar Não, esticar, mas ele tá realmente- falando é. ele mesmo na mão, Sim, não? sim, É, sim. mas entendi. se você tentar esticar, Aqui, ó, mesmo assim, teu tentando fio aqui, ó. esticar, ele Tá vai ter uma retinho. barriga, né? Se quanto mais longe Ô, estiver, Bruce, né? Bruce. Por causa da massa do próprio Tá fio. retinho, cara. Não, então, mas conforme a distância, né? A distância. Cara, pode puxar aqui meu fone, pelo amor de Deus. Vamos voltar pro cometa Halley, né? Então o cometa passa aqui realmente de 100 em 100 anos. Ele fica em volta da Terra ou não? Ele né? tem, na verdade, a órbita dele é do Sol. Ele tem uma órbita elíptica. Porque, assim, todas as órbitas são elípticas. Na verdade, o círculo é uma elipse de excentricidade zero. Tem que perguntar para o professor de física. O círculo é uma elipse de excentricidade de zero. Mas as órbitas, em geral, elas não são círculos perfeitos. Elas Sim. são um pouco deformadas, né? Um pouco achatadas. Os cometas, em geral, eles têm uma órbita bem elíptica, ou seja, bem achatadinha. E aí, ele vai do Sol, né? Ele tem uma parte mais próxima ao Sol, que ele passa perto do Sol, e outra parte que é bem distante, que é já lá, eu não sei a que distância ele vai, mas eu acho que ele vai até depois de Plutão, não sei se ele chega a ser depois de Plutão, Nossa, mas então ele ele vai viaja bem... bem rápido, né? É. Porque, Sim, eles são muito rápidos. porque ele tá... A cada 100 anos ele passa É, aqui. É, na quanto mais órbita. longe, quanto mais longe estiver, né, do Sol, ele fica mais lento, né? Quando ele começa a se aproximar do Sol, ele aumenta a velocidade. Então passa muito rapidamente aqui. É como se fosse assim, né? Aqui tá o Sol, né? O sol dá faz É. serve de Ele ele faz estilingue. ele devagarzinho aqui, ó. Exatamente Devagarzinho, né? isso. Aí chega aqui, aí vai. Aí chega, vai lá, acerta a Isso. terra. Ah! Então ele chega perto, mas ele chega próximo ao Sol. Isso. Dali ele pega vamos dizer assim, uma pressão e é jogado para fora. Isso. Mas ele ainda está preso, na órbita do Sol. Tanto que assim, você tem alguns objetos que ele pode passar uma vez e nunca mais voltar. Porque eles não estariam Não estariam presos, presos, entendeu? tá. Seria a Então gravidade o não... Van Halen tá seguro. Não, Esse é o cometa Halley. Cometa Van Halley. É. Halley tá seguro assim. Van Halen é O no Halley cinturão. Van Halley, com certeza, aquele cara cometa. seguro na guitarra. Então o cometa não vai bater. Não, a questão de bater na Terra já é outra. Ele não vai escapar. Da Ele órbita. está Da órbita preso. solar. Ele está preso Ele na não vai órbita sair solar. da órbita solar. Ele não vai sair da órbita solar. Mas tem outro tipo de cometa que faz praticamente muito parecido com ele, que passa aqui por perto. Não, mas tem, é porque tem, sempre acho- fala há do pouco- cometa Halley, Há pouco né? tempo teve um outro, quando fugiu. Eu o lembro nome da cabeça. sonda que foi para ele, mas eu não lembro se esse era o nome dele, que era Rosetta. Rosetta, Tem Rosetta. uma... Também não lembro. A sonda espacial que foi para esse Tem pouco cometa tempo. se chama Rosetta. Agora eu não lembro se se o cometa em si se chama Rosetta. Eu É bem acho que não, capaz, acho porque que- normalmente vocês dão Será? nome... Não, mas acho que... É. Só se ele for mais recente. Juno né? foi Sim. para Júpiter, eu acredito que É, Rosetta pois pode ter ido para Rosetta.
Rosetta, mas é assim. Mas sim, mas tem um outro sim. É que o Harley é mais conhecido, né? É, porque o Harley Ele foi um dos sempre foi falado, né, É dele, que foi um dos né? primeiros maneira a que ser pega observados carona, essa questão né? da excentricidade. O Aí, Harley, na verdade, ele pode leva o nome do viajar e cientista conhecer Harley, tudo, né? depois voltar a trazer as informações, é mais ou menos assim que funciona? Não, na época ela foi para pegar umas amostras mesmo do que tinha, mas eu não sei se ficou lá direto não, porque eu não lembro o fim da Rosetta, não acompanhei. Porque ela. poderia ter, de repente, botar um telescópio no cometa que tá passando, deixar ele lá, aí ele dá a volta, conhece tudo, e quando voltar, opa, Poderia- desce boa aqui, ideia, boa né? ideia. Eu acho que não sei É se viável, como mas chegar no sol lá vai derreter, né? Pode ser. você teria um problema no Sol, você teria um problema em outros objetos, porque é um objeto que está viajando, você teria a questão de manter ele lá agarrado Sim. sem ser Ainda liberado. mais, tipo, se fosse no cometa Halley, por exemplo, A a velocidade velocidade é é incrível, Isso. né? Isso. E a própria gravidade do cometa não é tão grande assim, então eu acho que... Talvez por causa também da sua velocidade, né? E a Isso, massa. Porque a Terra É. também anda rápido pra caramba, os outros planetas, assim. Eles estão... Mercúrio, então, é absurdamente rápido. Mas você tem uma questão da própria gravidade do objeto. O Mercúrio deve ser o quê? A velocidade do Mercúrio. É por ele estar perto ali também, ele faz o Olha aí. Porque isso Sol, depende né? depende da distância, né? Quanto mais longe, mais lento Mais é lento o fica. planeta. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que o ano de Mercúrio é 80 e poucos dias. Cara, Agora eu fiquei com um negócio aqui na cabeça. fica na cabeça aí. Que vocês estavam falando, né? Que a gente não... A gente tá falhando em cair porque a gente tá andando numa velocidade certinha. ali, Certinho, Isso. exato. Sim. né? Dentro da distância que a gente Isso. tá Sim, exato. vivendo. Se alguém lá atrás, algum daqueles planetas lá, né, que tá recebendo meteoro pra caramba, e de repente eles tomam uma porrada que dá pra mexer ali 1 quilômetro. Pô, mas aí teria que ser muito grande esse meteoro, tem que ser muito grande mesmo. Talvez seria Vai- metade da vai- massa dele, se duvidar. Metade da massa já seria Já algo suficiente, aí mas sim, vai que dá né? um empurrãozinho pra dentro, assim. Tem que Se ser for uma massa metade- muito grande, se realmente. for metade de uma sim, massa- se tiver um objeto desse tamanho, metade, Vai aí que já acerta, já é suficiente vai que pra acerta poder desviar. Plutão. Não, isso daí é outro planeta, pô. Se for metade de uma massa de Pois um, essa é a questão. Poderia ser, aí seria outro planeta, aí né? seria Porque, outro planeta. porque os asteroides Pode em geral acertar são o planeta bem não lá, ó, o Plutão. Ó. Mas não quer dizer que se em alguma hipótese louca da vida aí, alguma coisa acertasse ele e algum desses planetas se movesse tipo 1 quilômetro pra dentro, ele ia falhar em cair? Ele pode falhar e cair. Olha, tem duas coisas que podem acontecer com ele. Ou ele cair direto no Sol, né? Ou simplesmente ele entrar numa órbita mais excêntrica, tá, sabe? Tipo assim, mais tipo como se fosse um cometa, né? Em vez de ele ficar numa órbita quase circular, também ele vai ele ser poderia meio ficar um que pouco mais excêntrico. destruído, Ele né? poderia estar caindo, né? Mas tipo, chegar perto do Sol e Falar vir assim, pra cá. E ficaria um pouco mais "Ô, excêntrico, né? cai Então, ou seja, não sei, não." ficaria exatamente Ele ia circular. cair. Mas também poderia ser destruído, né? Porque dependendo da Sim, massa, também. Exatamente. ele poderia Também. ser... Poderia ser destruído. Ele pode ser destruído. destruído. Aí tem... Caraca... Tem muito Tá vendo? papo, né? Tô aprendendo. Mas aqui a gente sempre aprende. Sempre. O que, assim... Hoje em dia a gente tem muita teoria da conspiração, né? Lá vem Você o papo sabe da disso. Terra plana. Sabia que ia chegar nesse não só terra plana, acho que tem outras coisas também, né? Mas, assim, como vocês lidam com isso? Vocês levam no sarcasmo? Como é que é, assim? Eu acho que isso serve para... É porque aí você entra no lado professor, né? No lado futura professora. Eu acho que é uma oportunidade, porque apesar de estar na BNCC, né? Tá na lei que a gente deveria abordar determinados assuntos, e os assuntos relacionados à astronomia estão dentro, às vezes não tem tempo hábil na escola por causa da própria ementa, vestibular, enfim, Sim. todos esses processos, prova. Você não tem tempo hábil para poder falar sobre isso com seus alunos. E aí, quando até na divulgação científica, né? Quando alguém chega, porque nem todo mundo... Tem gente que faz isso por mau caratismo, que é a pessoa que sabe que aquilo ali não é correto, mas ela, de alguma forma, se beneficia disseminando aquela notícia falsa. Mas tem gente que não. Tem gente que simplesmente... Que é leiga
e acha que aquela verdade dela é a verdade Isso, e segue. porque são explicações muito simples. Quanto mais simples a explicação, mais a pessoa, pô, isso eu Não, consigo tá entender. Não, tá tipo assim, simples É. demais pra mim Faz isso um aí sentido, também, né? faz um sentido. Aí o cara fica meio assim. Isso. E E, aí e às já- vezes está dentro também das crenças da pessoa, e aí já né, uma coisa apoia a outra. Isso é verdade. Então, eu acho que é uma oportunidade da gente conversar. Em vez de você tentar ir pela via do sarcasmo, da briga, bora conversar. Tá, vamos mostrar assim. Explica a- você pois primeiro. É isso, aonde é que sua teoria falha, aonde é que aqui eu conheço falha, vamos ver o que é que bate. E eu acho que é uma oportunidade da gente dialogar, acho que a gente pode tratar isso. Claro que eu tenho problemas que tem algumas pessoas que fazem isso, como eu disse, por mau caratismo e disseminam e acabam atrapalhando, Sim. né, e Não, causando confusão. Atrapalha o estudo, né? Atrapalha o Sim. estudo, atrapalha, às vezes, a própria sociedade, né? Na questão da saúde, enfim. Por exemplo, essas coisas. Isso. a questão das vacinas, né? Então, isso é extremamente grave, né? Então, você tem verdade. uma... Porque até então, quando é terra plana, tudo bem, né? Ninguém tá morrendo por isso. Agora, quando você fala em vacina, aí É, aí virar você já vê o jacaré, problema isso. dessa questão da Mas, informação, né? quando você... Mas o que você faz quando você é um educador? Você não afasta as pessoas que estão fazendo isso Tenta se aproximar mais, né? porque são leigas. Você se aproxima delas, você conversa com elas, você dialoga. Porque eu acho que é o caminho para você justamente fazer com que aquela pessoa perceba Sim, que aquilo ali não é com uma certeza. teoria razoável, né? Isso é não verdade, faz muito isso é verdade. sentido. Isso é assim, meu lado educadora. Meu lado pessoal tá gritando. Pela vez você fala, tá maluco? Não, e a gente escuta, assim, tá falando de terra plana, mas quando... Isso principalmente lá em Aracaju, porque lá eu tive mais contato, né? Lá, Com às vezes... terraplanistas. Mas o pessoal entra em contato mesmo, manda mensagem. Nossa! Vocês lembram do Nibiru? Sim. A gente recebeu e-mail, na época fazia parte da diretoria da sociedade lá da SEASE, e a gente recebeu e-mail porque é pessoa desesperada por causa do Nibiru, porque perguntando se ia morrer mesmo, se estava vindo, se ia se chocar com a Terra. E eu fiquei que era o planeta X, né? E depois virou Nibiru e tudo mais. Ah. E era um planeta que estava vindo em direção à Terra e que, tipo, o e-mail era tipo assim, e vai, falta poucos de dias. informação agora. É, a gente vai morrer, verdade, falta não. poucos dias e tal. E eu disse, meu pai do Acabou o céu. mundo. Aí você respira. Não, mas também, olha só, pensa na cabeça Se da você população. for música, Segundo o Sol da Cassélia no YouTube, você vai comentar gente falando assim, a música é sobre o planeta que vai se chocar com a Caraca. Não, pior, na SEAS também rolou essa de... É mais do que aqui no IFRJ, no Lópolis, eu ainda não tive essa experiência, mas também porque eu não tive contato com tanta gente. Lá eu tive... Lá era, assim, uma observação, a gente atendia 1.000 pessoas. Então era muita gente. Então... Não, porque tem muita, assim, tem muita fake gente news leiga também. e É também, fake vamos news dizer também. assim, sem conhecimento, né? Sim, sim. Aí veio já a Aí mulher deu- dizendo que tinha aparecido É. o segundo sol, que estava aparecendo na Europa e que a CIA e o FBI estavam escondendo. Já vira fake news. É absurdo. A Casa Branca tá escondendo isso aí. Não, agora pior, que aparece na Europa e é a CIA e o FBI que escondem. Aí, Pois peraí, é. tudo bem a CIA, mas a FBI A norte-americana. CIA tudo bem. Mas como é? A FBI é uma parada mais nacional. E- Tá, mas vamos supor que pô, tá vindo o cometa. E aí, pô, vocês sabem que vai acontecer. Tem até um filme, aquele filme Não olha do... pra cima. É. Não Não olha olha pra pra cima. cima. Assistiram esse filme aí? Sim. Então, não olhe Muito pra bom, cima, mas assim, muito ninguém bom. quer acreditar nos Muito caras, ótimo. né? Os caras querem falar, cara, vai cair, tá tranquilo, vai cair. A nada. sátira boa, né? A política, né, cara? Então, assim, tem algum plano de, tipo, ó, De se fuga. acontecer alguma Eles coisa, eu têm não posso pensado nisso, avisar. mas ou- agora, que eficaz ainda não. Mas eles têm pensado nisso. Né? Não, mas digo assim, tipo, eu não posso descobrir. Vamos supor, você tá vendo lá, pô, descobriu que tem um cometa que vai se chocar com a Terra. Não Bom, tem outro pessoal jeito. que diz que não eu guardaria eu conversei uma vez com a Aninha, ela falou assim, não, a gente não diria assim para a população. Mas eu não sei também É se... porque causaria como um é que- alarde, é, né? causaria- Uma É, coisa... mas Porque assim- eu perguntei pra ela porque ela trabalha com essa parte Sim.
do sistema solar, né? Então ela falou, acho que a gente não falaria assim de cara, não, mas enfim. Mas isso é um grupo, né? Porque depende muito de quem Depende descobre. muito, pois é. Mas uma das ideias, por exemplo, é você tentar desviar, né, cara? Então, pra você tentar botar ogiva, alguma coisa lá, pra ver se desvia ele. O problema também é que você Mas pode acontece isso? Você já te faz isso? Armagedon, pô, só vê No Armagedon. filme. Não, tipo O assim... cara explodiu mas- ele todo Mas ali. isso tá ainda no plano das ideias ainda. Então, Sim. o pessoal Porque ainda não tá a ainda, gente não ainda tem- não tem equipamento ainda pra O isso, próprio tá? Não Olhe Pra Cima trata disso, pô. Eles tentam essa abordagem, né? De pegar o cometa e explodir um barco. Isso, exato. É como se Eu fosse acho- um sinuca, né? Você joga pro lado e ele vai se É, mas, desviar, mas, né? tem um negócio também que quando ele chegar na órbita da Terra, ele vai se desfazendo, né? Por causa da atmosfera. Depende do Depende do tamanho. tamanho. Depende do Depende. tamanho, do tamanho. Porque isso aí é feito de maré, né? Feito de maré. Por isso que eu acho que é mais fácil a gente própria botar os também, foguetes. o atrito, né? Com a- também. Bota os foguetes na terra. Chineses, entendeu? né? Aí Empurra. empurra um pouquinho, Na aí verdade- ele passa direto. Na verdade, não precisa tirar da órbita, é só empurrar em direção, mas um pouquinho mais pro lado. Yuri, se fizer isso, pode ser que a gente acabe falhando em falhar e cair. A gente pode falhar em cair. É, isso é verdade. Não, mas a gente vai só um pouquinho e volta, entendeu? A gente vai, Vai ali aí e tem... volta já. Dá ré no foguete. dá ré. Ele puxa. Aí no final vai ficar pi, pi, pi. Essa parte é muito complicada. Porque não existe uma diretriz na ciência de esconder informação. Ah, então não tem aquilo lá. Ah, tá vindo um cometa em direção à Terra, mas lógico, vocês não vão chegar e vão falar assim, pô, não vou chegar direto e falar pra população, mas lógico, vocês vão chegar no Conselho Nacional. Mas ali. ainda depende de quem descobre, porque não existe uma regra. Existem muitas pessoas também. Esse Tipo, é um grupo, vamos esse é um dizer, grupo eu que Você é eu o podia- conversei, amador, né? entendeu? Você falou, pode ser o amador. É uma membro de um grupo que eu conversei, mas tipo assim, pode ser que outros descubram, ou pode ser que um deles também fale. Aí, Ah, entendi. desse Não, grupo pode que chegar fala- agora, pode chegar no Instagram. Aí, galera! Olha aqui que eu descobri, olha aqui! Tá vindo! Vai todo mundo morrer! Não existe Mas, essa ó, diretriz em astronomia ou em qualquer ciência, mas principalmente em astronomia de esconder informação. Mas é óbvio que também tivesse um cometa vindo em direção à Terra, dependendo do tamanho da massa, eu acho que muita gente ia ver. Sim. Todo mundo ia ver. Quando chegasse a Não uma tem certa como. E o distância. momento é ver. como, O é. momento é ver. Você olhar pro céu. Pois é, em algum momento vai chegar ali e tu vai ver assim, que aquilo dali tá diferente. Então, uma hora todo mundo ia descobrir de Isso, qualquer isso. jeito. Mas ainda assim, lembrando que a probabilidade é muito pequena. Né? Porque temos um grande e poderoso segurança chamado Júpiter. Tem Júpiter, tem a questão como eu falei, dos espaços, né? O espaço tem mais gigantesco, vazio, tem mais vazio do que alguma coisa. Então, a probabilidade de não andar pelo nada É tipo 1 em 1 milhão, vamos dizer assim. é bem pequena. Então, Alguns que Até passam, agora por exemplo, parece por exemplo ficar com menos medo. entre a Terra e a Lua. De vez em quando passa. Entre a Terra e a Lua. É, dá pra Porque gente ver, porque a não dá? Lua- dá. Já, Não, a olho nu dá pra chegar a ver ou não? num céu bom. Vai Não pro no céu do interior. Rio de Janeiro. Vai pro interior. Eu que não consegue ver. É. Agora, pra gente fechar, eu queria saber o seguinte. Por que planeta? Por que planeta? E quem inventou esse nome planeta para um negócio que é redondo? É, que tem uma É, ideia. eu não consigo entender isso. Quem foi que inventou? Foi o terraplanista que inventou a planeta? mais difícil do jeito Se fizesse fosse redondo, ia ser redondeta. Por que não, redondeta? É porque, Por que é não? porque na época eles não sabiam que a Terra era redonda. É, foi isso? Talvez. Na Talvez. verdade, eu não faço ideia. Nunca foi uma pergunta que eu me fiz na vida. Mas fica aí pro estudo, dever de casa. Entendeu? Por que inventaram esse nome? É. Não, e o pior é que na última observação alguém abordou isso e a gente até perturbou, a gente não deveria ser planeta, não deveria ser redondeta, né? Circuleta? circuleta, esfereta. Esfereta é bonito, não é? É outra coisa qualquer. É isso aí. Bom, É isso pessoal, acho que foi É isso esse aí, o papo de hoje, né? Acho que a gente pode trazer eles mais algumas vezes aqui. Porque acho o que tem papo foi muito Foi muito divertido, engraçado, foi muito entendeu? engraçado mesmo. A gente- Cara, isso aí, eu te falar que eu aprendi muita coisa hoje. Hoje cara. foi, com certeza. Aprendi muita Eu vou trazer eles aqui quando o James Webb der uma volta de novo, assim, ó. Na verdade, agora a gente descobriu que o James Webb fica parado, cara, né? Na Fica parado, verdade, não. Não. Ele segue a Terra, né? Ele não dá, ele, É. ele não faz a Na volta na verdade, Terra. ele faz o seguinte, a Terra tá aqui É. e ele fica fazendo assim, no ponto de Ele Lagrange. não tá se distanciando da Terra. Ele faz o mesmo movimento da Terra. Isso, ele meio que faz uma revoluçãozinha Ele no ponto mesmo. de Lagrange. Isso. É mesmo.
Então, Tá é isso vendo? aí. É isso aí. É isso aí. Aprender muita coisa hoje, Diegão. Então, Comemos aquela pizza suprema. delícia. Top. Delícia. Top. Cara, vou colocar o Instagram deles aqui. Instagram. Cadê o Instagram? Instagram aqui do Universo em Curso. Botou Universo em Tem Curso. outro lugar que pode encontrar vocês ou só no Instagram? Divulguem aí O contato Universo de em vocês. Curso, ele tem Facebook, Insta também é e chamado Universo em YouTube, Curso. que também é chamado Universo em Universo Curso. Tudo Universo em Tudo Curso. Universo em Isso Curso. tá lá no próprio YouTube lá, né? Tem as redes sociais do Universo em Tá Curso. no próprio YouTube. Tem as nossas redes sociais, mas a gente... É mais pessoal, né? É mais Mas pessoal pessoas e não- a realmente a gente... gente não usa. Não movimenta. É. Muito pouco. É isso aí, então. É isso Então, aí. Então galera, você quer... Caso vocês queiram ali procurar eles e tal, e ver mais conteúdos, Universo em Curso aqui embaixo, Aqui embaixo, só procurar. tá? @Universo em Curso. Universo, underline, em, underline, curso. Isso. E também, quer dar aquela moral, deixa seu like aqui. E também curte a gente lá, segue a gente. Compartilha o nosso vídeo, cara. É. Compartilha Segue a gente pros também amigos. no Instagram, no Isso aí. Facebook, no Twitter. É muito importante pra gente continuar seguindo aqui, trazendo conteúdo pra vocês. É isso aí, galera. Né, E Diegão? pra lembrar, o nosso Pix novamente é pixpanorama@gmail.com, tá? Isso aí. Vai ficar na sua cabeça, tá? Manda aquele Pix pra gente. Isso aí. Mandou bem, Diegão. E até a próxima. É, Até a próxima quinta. Agradecer aqui a presença Ah, deles, cara. verdade. Você tem que agradecer o pessoal que veio aqui, cara. Desculpa, produção. Né? Então, obrigado, pessoal. A gente que agradece. Obrigado pela... Foi muito legal. divertido, Foi muito muito divertido. Obrigado por aturar a gente. É. Mas é Obrigado por você aturar essas perguntas idiotas nossas. e Nossa, tal. não. Foram maravilhosos. Então é isso, pessoal. Agradeço aí você que tá assistindo Não, calma até aí. agora. Desculpa pelo Bruce, tá? Ah, é. Porque... o Bruce também Não, sempre mas pede era o sonho da gente conhecer o Bruce Bruce Wayne de Wayne. perto. Aqui a gente tem nossos super-heróis aqui, né? Temos sim. Ótimo. E mais uma vez, galera, um beijo e um queijo. Valeu! Valeu. Valeu.